Derry's not like any town I've ever been in before. People die or disappear 6 times the national average. And that's just grown-ups. Kids are worse. Way worse. We all float down here. I saw something. There was this... A clown. Yeah, I saw him too. Look. It's all connected by the sewers. That's where it lives. What happened? Bill? If you'll come with me, you'll float too. 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 Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 245. Eu sou Rafael Arinelli e estamos vivendo a tendência dos anos 80. Sim. Eu sou Daniel Cury e a ficção é a verdade dentro da mentira, como diria Stephen King. Profundão. Eu sou o Cauê Petito e todos eles escutam. Quando você estiver aqui no Cinemação também, você vai escutar também. Arrasou. Eu sou Marina Anderi e eu vi aproximadamente 5 filmes de terror na vida, mas esse eu vi porque achei que valia a pena. Olha aí, já colocou uma pressão, hein? Isso já foi uma pressão, já. É isso aí, olha aí, estamos aqui hoje nesse podcast 245 para bater um papo sobre um filme que não estava nem no nosso radar, hein? A gente na nossa agenda aqui de podcasts, que a gente faz no começo do ano e tal, a gente nem tinha colocado esse filme, só que daí ele começou a chegar, começou a ter uma audiência, o pessoal começou a ir pro cinema, blá, daí a gente falou, não, precisamos assistir e falar sobre esse filme. Então estamos aqui para isso, para falar justamente sobre It, a Coisa, né? A nova versão do filme aí que chegou agora em 2017 nas mãos de um diretor argentino e a gente vai discutir um pouco esse filme, o porquê que esse filme de terror, suspense e tal tá fazendo tanto sucesso. Vamos passar também um pouco as nossas impressões, né? E para bater esse papo a gente trouxe aqui ninguém mais, ninguém menos do que a rainha maga aqui, né? A rainha lá do Potterish, a Marina Anderi. Maga. Maga, quem que fala maga? Como que chama? Não é maga? Bruxa. Bruxa? Mas não é no caso. Ela não é. Melhor do que falar bruxinho, né? Então tá ótimo. Eu achei que o feminino de mago era maga. Então, é que não usa o mago, né? Usa só tipo bruxo, etc. Ah, mas, exato, entendi. De fato, eu sou a rainha. Desculpa aí. A Marina já participou aqui com a gente do podcast 207, né? Quando a gente falou lá sobre Animais Fantásticos e Onde Habitam. A gente fez aí um crossover, né? Com o pessoal do Potterish, que é o canal. E o canal tá lá firme e forte, né, Marina? Só crescendo, fazendo sucesso e tal. Tá andando pra frente, né? Não, sim, tá crescendo bem. Nossas redes também estão bem felizes. Fica aqui o convite pra você que não conhece. Vai lá no potterish.com e você vai ter todas as informações aí sobre esse universo de Harry Potter. Muito bacana a gente ter a Marina aqui, o Cauê também, né? Veio para dar todo o seu olhar
especializado aí em terror, então a gente vai bater esse papo sobre It, a coisa. Papo com spoilers, porque a gente vai falar de tudo da trama, a gente vai falar de tudo que acontece no filme, então quem não viu o filme vai por conta e risco. Exatamente. Então fica aqui o alerta. Então a gente vai bater esse papo sobre It, a coisa, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Daniel, você gosta de brincar com um barquinho de papel? Não, eu prefiro um barquinho, um iate em Búzios. Aí é mais difícil, né, de te sequestrar daí, né? Aí fica complicado. Numa área de proteção ambiental, assim, que eu burlei pra poder estar lá, também é mais complicado. Aí é mais fácil você ir pra cadeia, né? Também. Muito bem, estamos aqui no Repercussão, né? Mais um Repercussão, dessa vez podcast sobre It. E vamos entrar aqui na área onde as pessoas mandaram seus comentários pra gente sobre os podcasts passados, posts que saíram no Cinemação e tal. Se você quer mandar seu comentário aqui pra gente, nos escreva no contato@cinemação.com, nosso e-mail, onde você pode escrever diretamente aqui pra mim, pro Daniel, e a gente vai ler seu comentário aqui no podcast. Além disso, você também pode ouvir nosso podcast lá na Web Rádio Inverso, todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprises aos domingos. A gente está lá para passar um pouco da nossa experiência aí com o audiovisual e tal. Então é uma web rádio super legal que o nosso podcast está lá no meio da programação deles. Não deixe de entrar no nosso site, né, o portal, o cinemação.com, o lugar aí onde nós temos críticas, trailers, análises, tudo sobre o cinema se encontra lá no cinemação.com. Seu page view é muito importante pra gente, então acessa lá. E não deixa de escutar os nossos podcasts irmãos aqui, né? Temos o Indicação, podcast onde saem 3 dicas de filmes por semana pra você curtir. Temos as Matildas, nosso podcast quinzenal e feminino, né? Liderados aí pela Grécia, pela Ioli, um podcast que tá crescendo muito. E temos aí o Cinemação Drops, que essa semana ganhou um episódio novo falando sobre as notícias do cinema em menos de 10 minutos. Então vai lá, se inscreve nesses podcasts, manda comentário lá pra galera que eles vão ficar muito felizes. E se você quer ser patrão do Cinemação, se você ouve a gente, gosta da gente, acompanha o site e os podcasts e fala, poxa, eu quero que vocês continuem sempre fazendo isso, quero que vocês melhorem, quero que vocês invistam, então você pode contribuir com uma quantia mensal, que pode ser a que você quiser, né? Então você vai entrar lá no Patreon, que é o patreon.com/cinemação, ou no Apoia-se, que é o apoia.se/cinemação. E aí você entra, confere qual é o valor que você pode contribuir, o que cabe melhor no seu bolso, se pode ser em dólar, se é em real, o que você preferir. Entra lá e seja um patrão do Cinemação com a contribuição que você puder, que vai ser muito importante pra gente se manter, pagar as nossas contas e investir em ainda mais qualidade. Então faça isso e seja como o Diego Lima, o Fernando Machado, o Alberto Marinho Camilo, a Fernanda Siqueira, Tatiane Nantes, a Tamires Porto e o Thierry Penteado, que são patrões do Cinemação, que são citados todo episódio aqui, porque eles contribuem com um valor que prevê essa citação do nome deles. Então, seja como eles e seja um patrão do Cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários pra gente, tenho aqui um comentário no nosso último podcast, quando a gente falou sobre Bingo, o Rei das Manhãs, podcast 244, mandado aí pela Silvana Silva. E ela mandou o seguinte comentário por e-mail. Boa noite. Em primeiro lugar, quero elogiar vocês pela excelente abordagem sobre o filme Bingo. Como fã de Bozo, realmente a experiência foi impressionante e vocês exploraram bem a questão
questão toda. Sobre o filme, tem algumas observações a seus comentários. Concordei que as transições do personagem ficaram meio estranhas às vezes. A transição para a igreja, inclusive, foi criticada por evangélicos, pois pareceu mais conveniência que alguma jornada espiritual. Por outro lado, eu me lembro de como as apresentações do Bozo nas igrejas que ele fazia repercutiram. Era uma forma que ele encontrou primeiro para provar que era o Bozo original, já que nunca havia associado o nome à personagem. Facilmente seria chamado de impostor, já que havia naquele momento um novo Bozo na TV. Também era maneira dele continuar contando a história pesada que tinha, mantendo a abordagem humorada. E a galera amava, pois todo mundo assistia Bozo na TV. Outras pessoas que saíram do show business faziam coisas parecidas nas igrejas. Afinal, era coisa que faziam melhor, lidar com o público de forma espetaculosa. Mas isso não torna a ida dele para o evangelho algo banal ou interesseiro. Arlindo tem vocação para lidar com o público e hoje ele usa isso a serviço do que ele acredita de coração. O outro ponto que ela trouxe aqui pra gente foi sobre a Lúcia. Na vida real, o Arlindo se casou com a produtora do programa Bozo. Então a Lúcia é a junção de várias personagens. A diretora, a produtora, a mulher que acaba o apoiando quando chega ao fundo do poço. Muita gente também critica a construção, mas digamos que ela é a típica mulher evangélica da década de 80. Eu, como evangélica, que nasceu nesse ambiente, a reconheci como tal. Imagina alguém que tenha uma cosmovisão tão distoante daquele meio trabalhando num local onde palavrão, álcool e drogas são um hábito. Muita gente não aguentava e de certa forma era comum a tolerância ao assédio sexual. Ela usa roupas mais sóbrias, mas tem umas peças como uma certa calça jeans que não são nada antissexys. Ela não é uma baranga, ela apenas destoa de um local que é tão livre. E a Leandra Leal dá um show, principalmente numa cena em que claramente ela está sofrendo assédio por ele e se aguenta com lágrimas nos olhos. Mostra como a mulher tinha que aguentar certas coisas. Graças a Deus, as coisas mudaram. Quem criticou essa construção quer viver na bolinha cor-de-rosa. Bem-vindo à vida real. Olha aí, já deu uma porrada aqui nos machistas também, hein? E aí ela termina falando, legal saber que concorreremos ao Oscar com esse filme. Quem sabe? Grande abraço a todos que são meu podcast de eleição sobre cinema, o único. Silvana Silva, Niterói, Rio de Janeiro, médica. Olha aí, Dani, estamos atingindo a classe Silvana, médica. Os médicos. E ela elege os filmes que vai ver, foi o que eu entendi, né? Ela escolhe que filmes vai ver pelo podcast Cinemação. Então é uma responsa. Sensacional. Mas responsa. Tudo bem. Estamos ditando regras para médicos. Aí acabou o mundo mesmo. Acabou, Mas eu achei muito legal os comentários dela, porque ela pegou tudo que ela sabe já de que aconteceu de verdade e fez esse paralelo, né? Tipo, isso aqui foi uma adaptação desse jeito, o Bozo fez aquilo. Isso é muito legal, porque realmente a gente não tinha essas informações sobre o Arlindo Barreto e conseguimos agora entender um pouco melhor. Então isso é bem legal mesmo. Eu acho que existem dois parâmetros, né? Assim, a gente seguiu muito a interpretação, né? Olhar para a obra de cinema, mas de uma forma independente. E existe sempre o parâmetro de comparar com a vida real de quem está sendo retratado, com o livro que foi adaptado, etc. E ela trouxe um pouco disso e eu achei bem legal. É legal a gente ver uma pessoa que, tipo, era fã do Bozo e tal, e que sabe, né, esses bastidores e tal, com o Arlindo, porque às vezes a gente assiste o filme e toma o filme também como verdade, né? E muitas vezes não é. Eu lembro muito do filme do Pat Adams. Depois que lançaram o filme do Pat Adams, foram entrevistar o Pat Adams e ele falou assim, olha, eu detestei o filme, eu adoro o Robin Williams e tal, mas eu detestei o filme porque não foi nada daquilo que aconteceu, foi puta invenção e tal. Então eu lembro muito disso, porque as coisas são assim, né, cara? A gente começa a olhar esse tipo de coisa e aí quando a gente vê, não é muito bem aquilo e tal. Então quando ela fala que a personagem feminina
menina representa várias, é isso mesmo. O filme ele meio que sintetiza e até floreia algumas coisas porque é entretenimento, né? Você quer contar uma história. Claro, não dá pra gente querer achar que tudo foi daquele jeito, então é sempre bom ter um pé atrás, até de documentário, eu diria, viu? Até de documentário é bom a gente ficar assim, peraí, quiseram passar uma mensagem, vamos ver depois tipo, tente sempre pensar do seu jeito, sabe? Principalmente se a coisa fala que é baseada em fatos reais, ou tá contando algo real, fica com o pé atrás, ou pelo menos entenda aquilo como apenas uma visão, um ponto de vista, e não a realidade necessariamente. E eu tenho um comentário aqui da Marina Oliveira, ela mandou um e-mail pra gente sobre o 243, que foi o podcast sobre Cidade de Deus, né, que comemorou os 15 anos de Cidade de Deus. E ela falou o seguinte: boa tarde, pessoal. Quando vi no feed o nome do programa, meu coração pulou. Amo esse filme. Um dos meus brasileiros contemporâneos preferidos. Muito lindo ver a solidez dessa obra com discursos e temáticas ainda discutíveis e infelizmente tão atuais. 15 anos depois, as revisitas confirmam a competência de um diretor, preparadora de elenco, roteiristas, montadores, cameraman, elenco e até mesmo da pessoa que serviu o cafezinho e ajudou a montar os sets. Todos merecem créditos. Tenho uma amiga que é atriz e hoje mora em São Paulo estudando com ninguém mais, ninguém menos que Fátima Toledo. Opa! Achei muito legal. Uma vez perguntei a ela como era estudar com a Fátima e ela disse: assustador. Risos, né? Aparentemente a Fátima é um gênio, mas bastante amedrontadora. Um verdadeiro desafio para verdadeiros atores. Parabéns pelo episódio e pela queridíssima, inteligentíssima convidada. Abraços. Muito legal, porque realmente a Bárbara Figueira que gravou com a gente, realmente ela foi muito inteligente, falou coisas muito legais. Eu fiquei muito feliz de ter encontrado ela para gravar esse podcast. E assim, gostei muito da mensagem da Marina, porque é bem isso, né? Todo mundo merece crédito. E realmente ela passou um negócio sobre a Fátima Toledo. Deve ser um pouco assustador, porque ela deve ser muito imponente, mas é isso que faz com que ela faça um trabalho tão legal, né? De preparação de atores, não só no Cidade de Deus, mas em tantos outros filmes. Né? Exatamente. Eu acho que ela é o maior ícone que a gente tem, né, Dani, de elenco e tal. Eu acho que é a Fátima. E tem relatos realmente, assim, de que ela é muito disciplinadora, ela é dura e tal, mas, cara, todo mundo que trabalha com ela volta de lá falando assim que é uma coisa espetacular, né? Que transforma vidas mesmo. Sim, tem uns mitos, né, que criaram, tem até acho que um vídeo do Porta dos Fundos que eles zoam, tipo, preparação de elenco como se as pessoas apanhassem e tal, e não é bem assim, óbvio que ela não vai ser cruel, mas acho que criam justamente por dar um pouco desse medo, né, assim, deve ser muito desafiador pro ator, e aquilo, é isso que vai trazer o resultado que ela traz. Georgie. What a nice boat. Do you want it back? Yes, please. Look like a nice boy. Chegava nos cinemas no dia 7 de setembro de 2017 o filme It, a Coisa. Esse novo filme que, na verdade, a gente pode dizer que é o primeiro filme realmente, né, de It, porque, afinal de contas, a primeira versão era uma minissérie dividida em duas partes, né, que saiu em 1990, e agora sim um longa-metragem propriamente construído, pronto para adaptar a obra do Stephen King, que já foi aqui objeto de estudo nosso quando a gente falou de Torre Negra, e agora a gente volta a falar de Stephen King justamente com essa obra que é uma das suas obras aí mais icônicas, né, pelo menos no mundo cinematográfico, justamente por conta dessa minissérie dos anos 90 aí. E aí esse filme que chegou pelas mãos de um diretor argentino, o Andy Muschietti, e veio, né, cheio de coisas diferentes para nos contar e tal. Então é um filme que chamou muito atenção por várias coisas interessantes e a gente vai debater elas aqui. Dani, traz pra gente então quem mais que compõe esse elenco diferente, né? Um elenco diferente aí de It, a Coisa. E com bons nomes, né? Assim, o Andy Muschietti, que em alguns lugares vai estar como Andrés Muschietti, ele fez um curta chamado Mamá,
que depois se transformou no longa Mama, que foi o curta, né, é espanhol e argentino, se eu não me engano. Ele foi meio que uma descoberta, entre aspas, né, do Guillermo Del Toro, que foi o cara que viu, adorou e falou pra esse cara, vai pra Hollywood aí, mano, que isso é muito bom, vem comigo. E aí ele fez o Mama, né, aquele filme que eu lembro lembro de ter visto ele no cinema, com a Jessica Chastain, né, o Nikolai Coster-Waldau lá. Um filme que foi bem falado na época, é um bom filme de terror, acho que não é nada espetacular, mas é bom. O roteiro do It tem assinado o nome do Cary Fukunaga, que é um bom roteirista, ele roteirizou e dirigiu o Beasts of No Nation, né, lá com o Idris Elba. Tem também a assinatura do Gary Dauberman, que foi um cara que fez filmes de terror, né, ele fez roteiro de Annabelle 1, Annabelle 2, vai fazer o da Freira aí, que não sei como que vai chamar, mas que é tudo do mundo lá da Annabelle. E tem também a assinatura do Chase Palmer, que é um cara que tá estreando em longas, né? Ele fez só projetos bem menores e curtas e tudo mais. E, pra quem não sabe, o Cary Fukunaga, inclusive, ele tava no desenvolvimento do roteiro dessa adaptação de It, e ele iria dirigir o filme, né? Só que aí houve alguma divergência, né, com criativa aí, ele pulou fora do projeto, mas ficou assim como um que assinam o roteiro, né? Porque afinal de contas ele botou a mão dele lá. A montagem do filme é do Jason Ballantyne, que é um cara que fez, de filme mais famoso, ele fez a montagem do Uma Longa Jornada, e depois só de filmes menos conhecidos, né? Uma Longa Jornada é uma dessas adaptações daquele escritor que faz romance, que eu já esqueci o nome, mas tudo bem. Nicholas Sparks? Nicholas Sparks, é uma adaptação, né? Uma Longa Jornada é uma que tem o filho do Clint Eastwood protagonizando lá. A trilha sonora desse filme, do It, é do Benjamin Wallfish, que é um grande compositor. Ele participou, né, não como principal, mas ele participou da trilha sonora de filmes como 12 Anos de Escravidão, Estrelas Além do Tempo, e tá também na galera que vai fazer o Blade Runner 2049, né, pelo menos entre um dos principais, né, acho que o Blade Runner, se não me engano, vai ter algum nome bem maior, ele participa, né, na equipe. A direção de fotografia é de um cara muito bom, que é o Chung-Hoon Chung, é um coreano, obviamente, com esse nome, né, Chung-Hoon Chung, é o cara que fez a fotografia de A Criada, Old Boy e Eu, Você e a Garota que Vai Morrer, entre outros filmes, muitos outros coreanos, né? Além de Old Boy e A Criada, ele fez de muitos outros filmes coreanos, sul-coreanos, né? No elenco, a gente tem muitos nomes, né? A gente tem o principal, né? O Pennywise é feito pelo Bill Skarsgård, que ele ainda é novo, ele ainda não tem tantas, né? Ele participou da série Divergente, né? Como um personagem um pouco mais, com alguma aparição importante, mas ele não é tão famoso ainda, apesar de ser da família Skarsgård, que tem grandes atores, né? O pai dele, o irmão dele, sueco, né, Dani? São suecos, né? Mas tem o Stellan Skarsgård, que é o pai dele, e tem o Tarzan recente da Warner Bros. Tem uma galera, e tem uns 2 ou 3 irmãos dele que estão sempre por aí fazendo filme, né? No It ainda tem também o Jaden Lieberher, que é um dos meninos, né? Que, enfim, que é o Bill, né? No filme, e que fez algumas aparições em filmes como Santo Vizinho, Sob o Mesmo Céu. Tem o Jeremy Ray Taylor, que também apareceu antes no Homem-Formiga, por exemplo. Tem a menina, né? Da história que mais aparece, que é uma das que mais aparece, que é a Sophia Lillis, que fez alguns filmes bem menores e não tão famosos. Tem o Finn Wolfhard, que é super famoso por estar no Stranger Things também, ele faz um personagem bem parecido, inclusive. Tem o Chosen Jacobs, que também não fez tanta coisa, tanto, claro, são muito jovens, não tem tantos filmes no currículo, mas o Chosen Jacobs está no elenco, por exemplo, da série Hawaii Five-O, Hawaii Five-0, não sei mais. Porque, afinal, ele é o escolhido, não é mesmo? Exatamente, é o Chosen Jacobs. Essa é boa, vou fazer de novo depois. Pegou o Dani na curva um pouco, você viu, né, cara? Você viu? E aí a gente tem o Jack Dylan Grazer, que também não fez tantos filmes muito famosos. O Wyatt Oleff, que você pode não se lembrar dele, mas ele fez o Peter Quill jovem lá no Guardiões da Galáxia, no primeiro, né? O Nicholas Hamilton, que faz aquele bully, né? Aquele que quer maltratar todo mundo, que é, enfim, violento do cacete lá. Ele também fez um bully na Torre Negra, ou seja, ele deve ser o mesmo personagem, talvez, né? Do mundo de Stephen King. Mas na Torre Negra
ele parece muito rápido, né? E ele é muito famoso por ter feito o Capitão Fantástico. Ele é um dos melhores atores mirins do Capitão Fantástico, que é um filmaço, que inclusive a gente fez um podcast, ficou muito bom e tal, né? Já deixo aqui a deixa. E, por fim, você tá o Jackson Robert Scott, que é o menininho que faz o George, que consegue fazer umas caras meio assustadoras, mesmo sendo uma criança super pequenininha. E é isso, esses são os principais nomes. Eu sei que nem todos são muito famosos, mas eu quis citar porque são personagens importantes, é a galerinha, é a turminha, né? São os losers. Da turma dos losers. Você vê que tem algumas coisas interessantes aqui, né? A primeira que eu acho é como essa equipe técnica, ela já se difere do clichê hollywoodiano quando você vê que ela é bem mesclada, né? Assim, você tem gente de tudo que é lugar. Você tem um coreano, você tem um argentino dirigindo. É óbvio que a maioria é americana e tal, mas você tem um pouco de influência de tudo. Isso é muito bacana. Tem gente mais experiente, tem gente menos, tem muita gente meio que é muito louco, porque, por exemplo, você pega um dos roteiristas, o cara da trilha sonora, que também acho que nunca fez nenhuma, só ele, se eu não me engano, né? Ou nenhuma de um grande filme, que são pessoas assim, que você fala, eles não têm tanta experiência, talvez, e aí o diretor de fotografia é um baita de um diretor com muita experiência, e aí junta isso, muita gente ficaria com medo, e talvez alguém tenha ficado, né? De falar, nossa, esse It aí acho que não vai ser tão bom assim, e é muito interessante de discutir, né? Se ficou realmente um filme bom ou não. O próprio Pennywise, né? Que é um personagem bem icônico cinematográfico, né? E aí você tem um ator fazendo ele, que é um ator que tem uma carreira curta no cinema e é um ator sueco, né? Apesar dele ter aí o sobrenome, como o Dani falou e tal, mas estão entregando pra um cara que não tem tanto estofo assim, tal, em Hollywood. Então é interessante da gente ver isso, essa mescla, né, de nacionalidades e tal, e como o filme ele ganha volume com isso, porque você tem uma mão argentina dirigindo, que a gente sabe que ela é bem prudente na parte de terror, ela consegue conduzir de uma forma bem cadenciada e tal. Você tem a mão do coreano, né, fazendo a fotografia, que a gente sabe que o cinema coreano ele tem esse peso visual também, que é interessante. Personalidade, né? Ele tem personalidade, muita personalidade. Então é legal da gente ver como na montagem dessa equipe técnica a gente tem aí uma mescla que vai se somando, e é interessante da gente ver como isso reflete realmente no filme. E outro ponto que eu ia falar é do casting, que aí a gente pode pensar assim, tudo bem, eles surfaram um pouco nas ondas dos seriados e tal, né, tem muito de Stranger Things ali e tal, inclusive o Finn Wolfhard, né, que é ator do Stranger Things e tal, faz mais ou menos um papel, né, parecido, de resgate, tralala, mas eu fiquei, assim, completamente encantado com as crianças, com o casting das crianças, sabe? Que crianças bonitas, que crianças carismáticas. A Sofia Lillis é maravilhosa, né? Uma criança linda. O próprio Jeremy Ray Taylor, né, que é o gordinho lá que sofre bullying e tal, também, puta moleque bonito. E um dos que mais me impressionou foi o Jack Dylan Grazer, né, que ele faz o personagem meio hipocondríaco. Não é tanto, ele é mais preocupado com limpeza, eu acho. Mas enfim, também. Com doença, mas assim, eles têm um peso, né? Eles têm uma desenvoltura que é muito bacana da gente ver. Então, assim, o casting eu achei muito bem feito, muito bem cuidado, e fico feliz da gente ver realmente como o cinema americano tá se abrindo, né, pra tantas coisas novas aí e tal. Isso é uma das coisas que mais me agradou vendo o filme. E você vê que eles se divertiram, né? Eu li a matéria da Preview, né, sobre o filme, e eles falam que nem um deles, né, fala assim, nem parecia que a gente tava indo trabalhar, porque era tipo uma colônia de férias, sabe? Então você vê que eles estão mesmo, e tem muita cena de piadas e tal, que eu acho, inclusive, que foi quase que, não sei se, não posso dizer com com certeza, mas eu acredito que tenha tido muito do momento, né, de ser de não ter sido, não tava no script, eles foram lá, fizeram a piada e tudo mais. Eu acho que dá pra perceber um pouco disso, eles estavam bem enturmados, bem de galera mesmo, bem enturmados mesmo. É bom que eles mostrem eles se divertindo, porque senão a gente só ia ver eles lidando com um palhaço e atormentados e nunca sendo eles mesmos, né? Exatamente. Sim. Pra saber o quão assustador é esse palhaço, né? Isso é sensacional. É sensacional, cara. E assim, é legal realmente da gente sentir isso, né? Perceber esse tipo de coisa. E vou te falar que deve ser muito divertido filmar terror, cara. Deve ser um dos gêneros mais divertidos
divertidos de se filmar. A dificuldade tá na hora de você montar e trazer os elementos sombrios e tal, que o filme exige, né? Agora, na hora que você tá ali montando, deve ser um barato. Você tá ali no set, aí vem um cara andando sem a cabeça, outro, sabe, o outro machucado e tal. Coisa legal desses filmes de terror mais novos é que eles realmente estão entendendo que é bom você ter momentos de risada e momentos leves no terror, não só pra desprevenir o público, né, pros sustos, mas porque faz parte, às vezes é uma diversão mesmo. Exatamente. Eu acho que tem uma compreensão muito boa do que é ser criança, assim. Eu acho que a maioria dos filmes, eles tendem a subestimar ou trazer, às vezes, uma carga muito pesada pra uma criança. E ali, assim, crianças de 13, 14 anos falando sobre sexo e falando palavrão, é muito real. Né? Tipo... Isso é muito real, realmente, assim, e geralmente não é tratado desse jeito. E eu acho que acaba se tornando um filme muito, muito engraçado, assim. É muito absurdo, porque eles têm uma química muito boa e o filme é muito engraçado, que acaba exatamente isso, desprevenindo, e também faz você gostar muito dos personagens, né? Porque como cada cena deles tem muito diálogo, tem muita interação, você se importa muito com o que tá acontecendo, porque são muitos personagens, né? Poderia exatamente. ser um risco você não se importar. Exatamente. Cauê, traz pra gente então aí a sinopse do filme, né? Sobre o que fala It, a Coisa. O filme é sobre esse Losers Club, como o Dani falou, esse extenso elenco infantil que é composto por 7 crianças. Eles são um grupo de adolescentes, pré-adolescentes de Derry, e eles vivem na cidade Maine, que é onde a maioria das histórias do Stephen King se passam, onde ele cresceu. E esse grupo, como o Dani já tinha falado, eles formam o Losers Club, o Clube dos Perdedores. A pacata rotina da cidade é abalada quando as crianças começam a desaparecer e tudo que pode ser encontrado delas são parte de seus corpos. Logo, todas essas crianças, esses pré-adolescentes, o Losers Club, eles acabam ficando face a face com o responsável pelos crimes, que é o palhaço Pennywise. Isso, exatamente. Então vamos começar a falar um pouco sobre essa obra, né? Essa obra que chega aos cinemas com esse requinte, né, de nostalgia, né? Porque afinal de contas ele volta a beber um pouco do que foi, né, Stranger Things e tal, e isso talvez seja um dos grandes trunfos dele, né? Afinal de contas, o filme ele é ambientado ali em torno de 1989, então a gente tá falando final dos anos 80, e essa narrativa dele já segue os passos justamente de Stranger Things, de Super 8, né? Que eram obras que a gente viu muito na mão do Spielberg, né? E aí a gente começa a ver também algumas coisas que são referenciadas ali e tal, da década de 80, e volta, né, a fazer algumas referências, quando a gente lembra, por exemplo, de Gremlins e Os Fantasmas Se Divertem, por exemplo. Então é um filme que ele tá totalmente encaixado nessa nova tendência de referenciar os anos 80. E isso é uma coisa que a gente já tem visto, não só no gênero de terror, né, porque a gente pode lembrar justamente desses filmes que eu falei, mas a gente tem visto isso vindo de outras formas. Por exemplo, a gente vê hoje letreiros, né, letterings e tal. Por exemplo, o próprio Thor Ragnarok agora que tá chegando, tem já toda uma estética de anos 80, a gente teve outros filmes de herói, né, baseado nisso. Então, a gente já começa a ver que isso é uma tendência que está se fortificando. Eles meio que fazem uma mescla desses anos 80, que era uma coisa muito mais liberal, no sentido, né, da gente não ter tanta violência urbana e tal, com um linguajar mais atual. Então a gente começa a perceber essa mescla, o que torna o filme muito acessível, até como a Marina falou, e amigável tanto para os adolescentes quanto para adulto mesmo, né? E faz muito sentido que tenham trazido nesse período aí que estamos revivendo coisas dos anos 80, tem gente que até critica, né, tipo, é saudosismo demais, pelo amor de Deus. Eu acho que tem duas questões importantes, assim, uma faz sentido que essa adaptação do It venha agora por conta disso, porque o próprio Stephen King foi responsável por criar essa, vamos dizer assim, entre aspas, cultura dos anos 80, porque um dos filmes mais icônicos da época foi o Conta Comigo, que era uma adaptação de um livro do Stephen King, e essa ideia, né, de crianças juntas para
pra enfrentar alguma coisa ou pra descobrir algo juntos. Essa coisa do coming of age é uma coisa que é muito Stephen King, que tem no Conta Comigo, que o Stranger Things tá recuperando também, né, a série, como referência ao Stephen King. Então, assim, é como se tem gente que fala assim, o It lembra Stranger Things. Não, Stranger Things é que lembra It, porque o It veio primeiro, né? Então, e o livro e até o filme, aquela minissérie que fizeram antes, que foi cult, tem seus problemas, mas foi importante, tem a sua importância. E tem outra coisa que eu acho que entra nessa questão, que é daí uma opinião minha. Eu acho que a tendência é que a gente tenha coisas dos anos 80, que talvez seja o mais próximo que a gente vai ter. Anos 80 e um pouco dos anos 90, um pouco mais próximo que a gente vai ter de um princípio de contar histórias que não passa pelo uso de tecnologias como celular e internet, porque eu acho que, assim, querendo ou não, existem histórias e problemas e complicações que você coloca num roteiro, que a partir do momento em que a pessoa dá um Google e resolve tal problema, pega um celular e liga pra não sei quem, você perde isso, é mais difícil de escrever. É muito mais difícil você escrever um roteiro que se passa nos dias de hoje, né? Tipo, ele encontrou um monstro, ele deu um Google e descobriu tal coisa, ligou pra mãe e resolveu, e a polícia veio e tal, sei lá. E nos anos 80 foi um dos últimos períodos em que isso não acontecia. Então eu acho que existe também, talvez, tá? É uma opinião minha. A gente tem uma tendência de ter filmes que se passam em décadas anteriores, porque daí o cara pode se abdicar de ter que colocar, ou de ter que fingir que o celular não tem área, a internet caiu, sabe? Porque essas coisas, querendo ou não, atrapalham. Ainda mais filme de terror, gente. Eu não sei como você faz filme de terror hoje em dia. Por isso que estão fazendo esses de só de susto, ou que o cara fica preso, sei lá. Eles estão tentando encontrar saídas que não sejam uma de que, sei lá, com o celular você resolve. Tem um monte de filme de terror antigo que se a pessoa tivesse um celular resolvia. É que tem outra coisa, né? Além disso, além dessa questão tecnológica, a gente também pensa nos efeitos, né? Efeitos visuais, efeitos práticos e tal, que hoje é uma coisa que cada vez mais está sendo exigida no cinema. E aí a gente está falando hoje de um filme que foi feito com 35 milhões de dólares, né? Então é um filme que tem um orçamento relativamente baixo, não é para os padrões atuais, não é algo estratosférico e tal. E não à toa, It já se tornou a maior bilheteria de todos os tempos de filme de terror nos Estados Unidos, né? Ele chegou aí a mais de 250 milhões de dólares, né? E ele passou o Exorcista, que até então era o filme que tinha a maior bilheteria, um filme de 74. O que mostra também um pouco do gênero que vem se reconstruindo nos últimos anos. Eu até menciono isso. Esse ano foi um dos melhores anos de todos os tempos pro terror. Teve o Fragmentado, do James McAvoy, fez um puta sucesso. Teve o Corra, teve o It Comes at Night, que eu não me lembro o título dele em português, mas o diferencial disso é justamente isso que eu ia falar. A maioria deles são ambientados nesta época e eles envolvem justamente situações em que um celular não vai te salvar de qualquer coisa. Eles são menos terror de slasher ou de qualquer criatura atrás de alguém, e são mais do que as pessoas estão chamando, inclusive, esse foi um termo criado por um jornalista americano, que eu não me lembro o nome, recentemente, que chama pós-horror. A relevância, se precisava desse título aí, desse subgênero, desse novo gênero, isso é questionável, isso é discutível, mas realmente o pessoal tem se focado mais hoje em dia nesse tipo de horror que não depende desse tipo de coisa que a gente tava falando, como celular, ou é só você fugindo de um monstro, né? My grandfather thinks this town is cursed. He says that all the bad things that happen in this town are because of one thing. An evil thing that feeds off the people of Derry. But it can't be one thing. We all saw something different. Maybe. Or maybe it knows what scares us most, and that's what we see. Tudo bem, It se apoia nessa questão de gênero que vem numa crescente, se apoia também na tendência dos anos 80, mas o que torna esse filme hoje a maior bilheteria de terror que a gente tem na história? Eu acho que existe o terror, ele se firmou muito como um filme de gênero mesmo, assim. Ou você gosta de terror, ou você não gosta de terror. Ou você consome muito, ou você não consome. É meio isso, né? E eu acho que esse filme, porque as pessoas estão falando muito bem, e tem esse elenco infantil, e aí tem toda essa nostalgia, eu acho que ele traz mais gente. As pessoas, tipo, mas esse filme... Não, dá medo, mas assim,
é um filme engraçado, tem uma história bem legal, eu acho que isso traz mais gente. Tanto que é por isso, assim, eu não vejo filme de terror, porque eu não durmo, aí eu prefiro dormir mesmo. Mas eu sabia que era algo interessante, eu acompanhei as coisas que estavam saindo, eu falei, e também muitos amigos meus já tinham lido o livro e queriam ver. Então eu fui junto, porque eu achei que era uma experiência que valia, sabe? Eu acho que muita gente tá levando nessa forma, assim, é uma experiência que acho que pode ser muito legal, que pode acrescentar bastante. É bem real isso que o Coy falou eles estão, hoje em dia, né, os novos filmes de terror que estão fazendo um sucesso considerável e tudo mais, é porque eu acho que eles não são tão óbvios no terror. Há o jumpscare, mas o ponto é você ficar tenso, assim. Corra é um filme que ele é bem óbvio desde o início que tem algo errado, e o filme todo você fica tenso, assim. Toda hora. Ele te diverte também. Sim. Tem coisa muito estranha e você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Então eu não lembro, eu assisti Corra, eu não lembro de ter me assustado em nenhum momento, mas eu fiquei muito tenso o tempo todo. Fica tenso. E de que essa ideia, o ponto é ser psicológico, né, assim. Eu acho que até uma escolha interessante, eu não sabia do diretor de fotografia, porque se você pegar Old Boy, nossa, não tem filme mais perturbador, assim. Exatamente. É um filme muito perturbador, que ele não se encaixa necessariamente como terror, é uma ação, é um suspense, né? E que é um filme que você percebe que tem alguma coisa errada, você tem um mistério, mas todo tempo você tá com o pé pra trás. Exato. Então eu acho que é isso. Você trazer isso, você não afasta tantas pessoas, porque elas ficam curiosas pra assistir. E eu gosto bastante também de ser um filme claro, né? De sair do clichê. Você sabe que, assim, pra mim o filme, ele tem várias virtudes técnicas, sabe? Se você for parar para analisar o filme tecnicamente, o ângulo de câmera, cor, fotografia, direção de arte, design de produção, próprio design de personagem e tal, ele tem coisas técnicas que eu acho muito boas e que me encantam, assim, nessa parte visual. Agora, eu acho que o filme derrapou demais no roteiro. Ele tem vários probleminhas de roteiro que deixam ele, assim, bem abaixo de Corra, pra mim, por exemplo. Né? Mas eu acho que é muito difícil de comparar, assim, mas eu entendo e eu concordo, e até só complementando de novo o motivo das pessoas terem sido mais atraídas assim pro cinema, eu acho que é também devido a você dar um protagonismo definido para a entidade do seu filme. Nesse sentido, eu acho interessante mesmo, que eu acho que a gente tá tendo um revival dessas coisas dos anos 80 mesmo, até nisso, cara. Sei lá, Annabelle, A Freira, você tem realmente um ícone, assim, do terror para uma nova geração que tá atraindo muita gente, como, sei lá, o Fred e o Jason faziam naquela época. Ô Cauê, deixa eu te perguntar um negócio, já que você vê muitos filmes de terror e curte muito e é da área, vamos dizer assim. Especialista eu fico... Não, calma aí, gente, pô. Não, calma. Não, tô tranquilo. Tipo, é que você vê muito e tal. Como que você vê... Porque eu acho que o Andy Muschietti é um desses diretores que tá trazendo... Por ser um diretor jovem e tal, ele provavelmente vai dirigir o segundo, né? Que vai ter uma continuação. Vai entrar como um desses diretores que tá trazendo esses novos áreas do terror, né? Do filme de terror e tudo mais. Como que você vê a diferença dele pro James Wan, né? Que foi o grande... O cara que revitalizou o gênero. Que revitalizou e tal, né? Como que... Enfim, você viu alguma diferença? Você acha que ou os dois realmente podem ter esse título, sabe, de ajudar a revitalizar, trazer áreas novas? Eu acho que tem uma grande diferença, sim, eu acho. Eu acho que o James Wan, ele é um pouco mais disciplinado, seja na estruturação dos roteiros, dos filmes dele, seja nos planos que ele compõe. Eu acho ele mais disciplinado, eu acho que o estilo do Muschietti, ele realmente tem essa cara, eu não quero dizer independente, mas essa cara de cinema argentino, às vezes mais câmera na mão, mais descontrole. Pelo menos é o que eu pego, mas ainda assim você percebe que pelo filme ser da Warner, eu não sei se o James Wan exatamente ele produz ou é o produtor executivo desse filme, mas todos esses filmes de terror da Warner que você vê recentemente, ou sei lá, Quando as Luzes Se Apagam, Annabelle 2, todos eles têm essa coisa em comum com os filmes do James Wan, que eles são muito parecidos entre si, sabe?
É isso que eu acho. Mas dessa nova leva, eu acho que o It consegue sim ser bem diferente que os filmes do James Wan, ainda que eles tenham o coração no mesmo lugar, eu gosto de dizer, sabe? Eles têm, tipo, eles têm as mesmas influências, não as mesmas sensibilidades às vezes, mas... Não, é uma coisa que eu gostei muito do It, é que ele não tem tantos... Ele tem momentos de susto, mas não é aquele susto forçado, em nenhum momento... Tipo, o último que eu vi antes do It foi Annabelle 2, e, cara, eu cheguei... Sabe quando você fica com preguiça e fala, cara, sério que você vai gritar e subir aquela trilha? E nesse não, acho que a trilha também tá bem tranquila, bem só complementando, sem precisar gritar pro espectador. E não tem muitos momentos de susto que você pula da cadeira. É momento de tensão, é momento gore, é momento, alguns de susto, mas não é um susto que, sabe, você vê que acha que a pessoa tá desesperada pra te dar um susto. Não, é um susto natural, é pra você estar no clima, né? Eu tenho um pouco de problema com a trilha sonora desse filme. Eu também. Eu acho que também vai nesse lance que eu falei de disciplina. Por exemplo, um James Wan fazendo esse filme ia ser completamente diferente, ia ser talvez até melhor estruturado mesmo, sabe? Eu acho que a trilha sonora, às vezes, ela, por bobeira mesmo, ela se descontrola, e o Muschietti, pra mim, às vezes, ele cede, assim. Ele deixa os jumpscares, às vezes, eles tomam um pouquinho de conta. Não sei, pelo menos foi um pouco... eu tenho essa mesma sensação, cara. Eu teve vários momentos que eu achei assim, opa, faltou silêncio aqui, sabe? Opa, a trilha acompanha demais as cenas, assim, em algum momento. Ele faz, na verdade, com a trilha, ele faz o beabá, ele sabe, a trilha aparece a hora que precisa aparecer, ela some a hora que ela tem que sumir. Só que assim, eu acho que a grande virtude da trilha é justamente dar essa textura, vamos dizer assim, pro filme, né? Ela precisa fazer com que você sinta essa tensão. Então, por exemplo, o momento que eles entram na casa a primeira vez, sabe? A trilha, ela vai acompanhando o tempo todo, é uma trilha tensa e tal. Ele não consegue te deixar sentir aquele ambiente, sabe? E a trilha, ela tá envolvida nisso também, no uso do silêncio. E principalmente no terror, o silêncio vai preceder, inclusive, alguma cena impactante e tal. Então, eu senti várias vezes esse problema. Eu acho que um problema que vem dessa, justamente, a que diz do roteiro, né, falhar várias vezes, é esse comentário. A primeira vez que eles entram na casa. Então, assim, você tem um clímax no meio do filme que ele não é o final, né? Assim, é o momento que tá todo mundo junto, eles tomam a decisão de entrar, e cada um tá tendo, né, os seus demônios, não sei o quê, e aí no fim eles ainda vão ter que se desbandar de novo, decidir se juntar de novo, pra ir na casa de novo. Dá um cansaço, é um momento que eu acho que você sente o tempo do filme, né? Exatamente. Não é um curto, é o momento que você sente. Sim. Sobre a trilha sonora, eu acho que realmente o problema é dela mais isoladamente, mesmo que com certeza o Muschietti tenha a aprovação final. A primeira cena que o Pennywise aparece, lá no bueiro, né? Ela é tensa pra caramba. Você consegue construir isso, às vezes, até sem muito da trilha sonora, mas quando ele aparece, não é um jumpscare, mas ainda assim a trilha sonora é completamente desconcertante, sabe? Isso, também acho. Eu acho que nesse momento funciona, mas no filme, em vários momentos, não necessariamente jumpscare, a trilha sonora, ela dá o jumpscare, só que isso não é refletido na imagem, e serve pra meio que te deixar atento, talvez, eu não sei, mas eu acho que pra mim meio que cortou um pouco a atmosfera. Vou até trazer algumas coisas que eu acho interessantes desse filme, como eu falei, né, da parte técnica, porque depois eu mergulho na parte de roteiro, daí eu vou dar porrada no filme e já sei que eu vou escutar depois, né? Então já deixa eu trazer algumas coisas que eu acho interessantes. Por exemplo, eu acho a direção do filme, a direção de arte do filme é muito boa, ela é realmente muito boa. Sim. Toda a parte de produção ali e tal, tudo que eles criaram, todas as cores, o filme ele tem uma beleza visual assim, que encanta mesmo. Outra coisa fantástica é justamente a parte da fotografia, que a gente já falou aqui, né? Então eu acho que isso é outro ponto que a gente precisa deixar bem evidente, principalmente com brincadeiras que o diretor de fotografia faz com cores mais quentes, né? Ele evidencia muito o amarelo, o vermelho, ele traz tons quentes que acabam dando esse contraste de horror e vitalidade ao mesmo tempo, sabe? Então eu acho muito interessante como ele trabalhou as cores e tal. E todo o design de produção, né?
né? Não só as cores, toda a parte ali de design, né? A casa, design da casa, o esgoto, isso. O próprio personagem, né? O que eles fizeram com o Pennywise, eu achei muito interessante, tipo, trazer pequenos detalhes, sabe? Tipo, rachadura na testa, o dentão lá de coelho, sabe? Assim, os olhos, né? Muito evidentes e tal. Então tem toda uma parte de produção ali que eu acho realmente um trabalho primoroso que fizeram. Só que, por exemplo, quando a gente começa a pensar nessa parte de roteiro, aí eu acho que a gente já começa com um problema que é, o filme, ele precisa se reinventar em algumas coisas, porque ele tá apresentando pra gente muita coisa que a gente já viu. E isso é um problema. Quando a gente fala de Stranger Things, quando a gente fala de um personagem ícone assim, né, como palhaço e tal, todo o drama, né, de terror por trás ali, ele tem muita coisa que a gente já bebeu do cinema, então assim, o roteiro ele não é muito inventivo, entendeu? Ele é bem regular, ele é bem linear com o discurso dele, e por isso mesmo assim, eu assistindo o filme, eu não tive um susto no filme, eu não tive um problema assim de, sabe, ficar muito tenso e tal. Então eu acho assim que um dos pontos fracos do filme, o calcanhar de Aquiles dele, é justamente ele não conseguir se reinventar em algumas coisas que a gente poderia ter visto coisas novas, sabe? Por exemplo, a cena que os meninos saem de bicicleta a primeira vez, né, que eles estão indo em direção ao esgoto e tal. Cara, quantas vezes a gente não viu uma cena daquela? A câmera vem correndo, os meninos fazem um triângulo no meio da câmera, andando de bicicleta, entendeu? Então tem muita coisa ali que você olha e fala, tá, eu já vi isso. Mas eu não acho, eu acho que referenciar coisas e trazer a gente de volta e fazer, tipo, querendo ou não, uma referência a ET, sabe, aos Goonies e tudo mais, esse tipo de coisa, eu particularmente não acho que seja um problema, não. Eu acho que um filme não precisa ser inventivo ou criar coisas novas pra ser um bom filme. O que me faz gostar, por exemplo, do roteiro, eu até entendo, assim, tem problemas de, sei lá, ele ficar indo e voltando alguns momentos, talvez até demais, de, né, tipo, é muito alternadinho, né, um momento de susto, a galerinha conversando, um momento de susto, eles se reencontram e andam de bicicleta. Talvez seja esse um dos problemas que a gente tava falando de ritmo, né, às vezes quebra muito o ritmo. Talvez uns cortes mesmo, assim, eu acho, né, assim, um susto a menos aqui e ali, você teria um pouco menos episódico, talvez, não sei se mas é essa coisa de muito um depois do outro, certinho. Mas eu gosto muito, por exemplo, do fato de o filme tomar tempo para apresentar os personagens da maneira necessária, então você entende os medos de cada um, você entende do que eles têm medo, você entende o drama do que perdeu o irmão, você entende, a menina, pelo amor de Deus, né, tipo, sofre com injustiças e tal, tem toda aquela coisa da penitência, tipo, ser bonita pra ela, né, ser uma menina bonita é um horror, porque ela, né, o pai é aquele monstro e a galera na escola só porque ela já é uma mocinha, meu Deus, ela deu pra todo mundo, ela é uma vadia, né. E até mesmo o farmacêutico, né, cara. Isso, e até o momento do farmacêutico, tipo, que é quase como, é questionável essa questão, né, tipo, do tipo, ela tá, já que ela tem isso, então ela vai usar a favor dela, né, essa sensualidade ou beleza ou o que quer que seja, e já que os adultos, como num filme coming of age, como em muitos outros filmes, até dos anos 80, e aí eu vou lembrar, por exemplo, do Clube dos 5, os adultos são tratados como pessoas que não entendem as crianças, que não fazem parte do mundo delas, e elas são, a gente vê totalmente do ponto de vista das crianças, tipo, os adultos não fazem parte desse mundo, né, eles tem são... Conexão, né? Eles não têm nenhum tipo de conexão, de entendimento em relação ao outro, eles não são humanos, né, quase. Quase isso, eles estão distantes, e na maioria das vezes são pessoas más, são né, tem toda a questão da problemática do pai que não entende o filho, da mãe que só quer proteger, mas acaba tratando ele mal e tudo mais. E aí todos eles têm um pouco do arco de enfrentar os seus medos, de enfrentar os seus desafios. Claro que uns são menos desenvolvidos, acho que
também não dá pra desenvolver todo mundo tão bem, mas tem alguns que tem seus arcos de enfrentar mesmo, né? Enfrentar o quadro do qual ele tem medo, enfrentar a mãe que... o menino, né, que tinha lá a mãe que não queria deixar ele sair de casa. Enfim, eles vão tendo esses arcos, e esses arcos são interessantes, e você cria um vínculo. Então, quando o Rafa falou que as crianças são crianças simpáticas, são crianças bonitas, são crianças bacanas, é um pouco do papel do roteiro também isso, assim, é um pouco de reflexo de um roteiro que fez você gostar dessa turma, porque você teve tempo de entender cada um, você teve um respiro. Então, eu acho que por um lado tem a questão do ritmo que sofre um pouco, mas por outro, ele é completamente diferente do A Torre Negra, que é um filme que, a gente já gravou um podcast dele, não dá tempo nenhum de você se afeiçoar por ninguém, tipo, joga um monte de personagem lá pra você ir, e se você não lê o livro, você não vai gostar de ninguém, entendeu? Eu vejo muito disso. Então, pra mim, o roteiro, ele tem muitos méritos, sim. Eu acho que tem até uma referência bem a ET, né? Que a forma que o Spielberg filma e tudo mais é muito isso, dos adultos não entendem, é sempre pela visão da criança, né? Também de uma forma assim, mais de baixo, né? Que é a forma que a criança vê o adulto e tudo mais. Falando da unidade de produção, eu pensei, né? Se você pegar a casa que a gente mais conhece, que é a casa da Beverly, né? Tudo velho, né? Tudo... Não, é tudo velho, é estreito, é escuro, é meio verde, assim, meio aquele verde de doente, assim, de dar um pouco de nojo. Uhum. É uma coisa que, na hora, quando você entra na casa, você já percebe que tem alguma coisa ali estranha, assim. Tipo, o pai aparece, você já sacou o que aconteceu, o que acontece, né? Uhum. Eu acho que aí é onde o filme é bem resolvido. Sim, então eu acho que o filme tomou essa posição de, né, nós temos muitos personagens aqui para desenvolver, né? Inclusive, eu acho que eles conseguem, são 7, né? Eu acho que eles conseguem fazer bem isso com 5 deles. Agora, o menino que é de fora da cidade e aquele menino que é judeu, realmente... Eu não faço ideia, assim, do que... Você não cria muito vínculo com eles, né? E quem viu a minissérie ou leu o livro, sabe a importância que esse menino judeu tem no futuro você se afeiçoar a ele. Então, é muito... Eu realmente eu achei que tinha tempo. E tinha tempo tinha cenas que as coisas podiam ser desenvolvidas, mas eu realmente não consigo pensar em nenhum traço de personalidade deles, assim, direito. O Mike, que é o Chosen Jacobs, é o personagem pra mim que mais me incomodou. Ele tem todo o medo dele lá, do abatedor e tudo mais, mas enquanto todos os outros personagens, eles têm uma catarse, né, quando eles enfrentam os próprios medos, é como se no final eu tivesse soado que a luta dele contra esse demônio interior, por assim dizer, foi contra o Redneck lá, foi uma luta na mão, assim, sabe? Moço lá, tipo, não pareceu muito bem resolvido e não sei, eu não gostei muito, assim. Guys! Whose sneaker is it? It's Betty Ripsom's. What if she's still here? Eu só acho assim, que quando a gente fala que deu tempo da gente se afeiçoar pelas crianças, ele mostrou isso e tal. Cara, eu acho que isso é o mínimo. Qualquer filme tem que fazer. Ele tem que fazer você se afeiçoar pelo protagonista, porque é com ele que você vai andar pelo filme. Então quando a gente olha e fala assim, Torre Negra não fizeram isso. Pois esse é um dos problemas da Torre Negra, porque não fizeram isso. Agora, eles terem feito... Muitos filmes não fazem isso. Então, muitos filmes não fazem isso, e eles tendo feito aqui, eu acho que eles não fizeram mais do que a obrigação deles. Eu precisava saber um pouco da história do Bill, do Ben, da Beverly, do Richie, um pouco pelo menos eu preciso saber. Então, por isso que eu acho que o roteiro, ele é linear. Eu acho o roteiro muito linear, e eu acho que um bom roteiro é aquele que ele vai te surpreendendo, ele te traz alguma coisa diferente, ele te coloca uma surpresa ali, entendeu? Então assim, eu não tô dizendo que é um roteiro horrível, não é isso, eu acho o roteiro de Torre Negra horrível. Esse roteiro aqui, eu acho ele simplesmente razoável. Eu me incomodei logo no começo do filme em já ver o Pennywise, por exemplo, sabe, ter visto ele ali e tal, eu achei que a gente ia já
ia tomar um pouco mais de fôlego. Eu acho que, por exemplo, todo o começo do filme, ele tem algumas virtudes técnicas. Por exemplo, quando a gente vê o irmãozinho lá, como é que é o nome do irmãozinho mesmo? Do menininho? George, Quando a gente vê o George indo, né, até o porão, porque ele quer pegar lá, sei lá, o negócio lá pra fazer o barco e tal, e ele tá com medo daquilo, o diretor tem a sensibilidade de trazer a câmera na altura dele, e você vai inclusive entrando dentro do porão junto com ele. Tem horas que ele te coloca em primeira pessoa, então você vai vendo aquela coisa ficando escura, você vai sentindo na pele aquele momento, assim. E aí, depois que ele passa por tudo ali, tipo, já te deixa meio na tensão, porque você tá sentindo o medo que o George tá sentindo. Então, essa parte técnica, ela é muito bem feita. As duas luzinhas que ele não sabe o que é, daí ele acende a luz pra saber o que é e vê que são duas lâmpadas. Então, assim, toda essa parte de tensão, eu acho bem construída. A partir do momento que ele sai na rua, ele vai correndo e ele encontra o Pennywise e tal, aí eu já achei que foi demais. Eu achei que a trilha dá uma escorregada ali, porque ela já vai me contar que alguma coisa vai acontecer. Conforme ele vai correndo pela rua, você já vai sentindo que alguma coisa ali vai acontecer. Aí, quando ele encontra o palhaço, você já percebe também que, sabe, alguma coisa ali vai acontecer. Então, assim, por isso que eu acho que ele não se faz um terror que te deixa na ponta da cadeira. Ele te deixa na dúvida. Como é o caso de Corra, por exemplo. Corra, como a gente falou aqui, ele não te dá susto propriamente, mas ele te deixa sentado na ponta da cadeira. Você fica na tensão o tempo todo, esperando a próxima cena para entender o que tá acontecendo. Aqui em It você não tem isso. Você simplesmente senta e vê um filme linear. Eu acho que esse é o maior problema do roteiro, entendeu? É que eu acho que, assim, o que ele traz é o seguinte, é a coisa da intenção, né? Eu acho que eles poderiam ter ido por outro caminho, pelo caminho de não mostrar muito Pennywise, às vezes, porque o que você não vê é pior do que o que você vê, né? Então, deixar a gente ali agonizando, meio tubarão, que foi sem querer, mas funcionou super bem, etc. Uhum. Eu acho que podia ser um caminho, mas o caminho deles eu acho que é justamente te aterrorizar com o Pennywise. Você vê ele, e todas as vezes que você vê ele, você continuar com medo. Agora, se funciona ou não, é outra questão. Mas eu acho que a ideia é isso, é justamente ele ser esse vilão icônico, que ele aparecendo ali é um momento... Eu acho que uma cena que eu acho que funciona muito bem, essa coisa de aterrorizar, é quando eles estão vendo, né, as fotos, e aí o projetor começa a ir sozinho, e aí o Pennywise sai, né, pela tela. A própria cena da biblioteca também, né, Marina, é bem construída, porque você vai de novo na pele dele, você vai sentindo de novo o clima e tal, então isso é legal. Agora, a forma, assim, eu acho que às vezes eles usam a imagem do Pennywise de alguma forma e tal, que ela, sabe, ela escapa um pouco, tipo, você que tá ali vendo o filme, você não fica com tanto medo dele em si. Você pode ficar assustado, de repente, sei lá, com aquela menina que tem a cara torta lá, aquela pintura. Porque é uma coisa que aparece muito pouco, que sabe, quando aparece, é curioso, é uma coisa que você quer saber o que é. Então, assim, sabe, isso é uma coisa que me incomodou, assim. Eu senti no cinema as pessoas ficarem tensas, tomarem susto e tal, mas como a gente já vai, né, com o olhar sentindo o clima, observando trilha, vendo a montagem e tal, aí às vezes você fica mais imune a esse tipo de coisa, entendeu? Tô bem conflituoso em relação ao Pennywise, justamente por causa disso que vocês falaram. Se por um lado o Tim Curry, ele provoca um terror que é quase natural pra ele não força, ele não fica fazendo muitas estripulias e esse tipo de coisa. E isso é o que o Pennywise do Skarsgård, eu me esqueci o primeiro nome dele, mas esse novo Pennywise, ele você percebe que ele tá de toda forma tentando assustar eles e tá fazendo graça e essas coisas. Isso não funciona toda hora. Pelo menos ele... É como se ele ficasse mais complexo. Você percebe que ele realmente é uma pessoa que tá tentando... Uma entidade, uma criatura que quer assustar de toda forma aquelas crianças, e no final isso vai
vai ter um payoff, vai ter um... No final vai voltar isso pra gente, a gente vai perceber, ele realmente tem tanto medo quanto aquelas crianças, tá ligado? Sim, essa parte final dele com medo, porque ele não consegue assustar mais elas, eu acho incrível, tanto que parece que no segundo filme é uma coisa que não tem no livro e tal, eles vão tentar explorar também a coisa da origem dele, porque eu acho que ele se tornou mais complexo do que inicialmente, sabe? Porque o que eu percebo assim, é um cara que uma entidade, né, que quer assustar e se diverte muito assustando. Ele é muito zoeiro, ele tá muito se divertindo naquela situação. Eu acho que isso traz uma complexidade muito interessante. O que eu acho que acaba, né, como ele tá muito ali se divertindo, querendo assustar, pode acabar por não te aterrorizar tanto. Mas acho que é um caminho interessante a se seguir. Dar uma complexidade pra entidade. É como se estivesse na balança, assim. Ou ele pode ser assustador pra caramba, realmente bizarro, ou um pouco mais de complexidade que não torna ele tão assustador, mas é um caminho interessante também. Exato. Eu acho que faz sentido também isso que vocês estão falando, porque quando eu penso em toda vez que eu penso em filme de terror, que a gente discute filmes de terror, se a gente lembrar de que nas décadas de, sei lá, de 70, né, inclusive com o Exorcista, né, e tantos outros, sei lá, Carrie, né, o Carrie, a Estranha clássico, né, que também é do Stephen King. Se você pega esses filmes um pouco mais antigos, na época as pessoas morriam de medo, né, na época do VHS, a boa, que é inclusive a década de 80, 80 para 90, as pessoas morriam de medo, as pessoas iam pro cinema, elas tinham medo, as pessoas não dormiam. E hoje a gente vive uma época que, por conta das informações, por conta de tudo acesso, por conta de luz, por conta de tanta coisa, é muito difícil. Até tem piadinha falando assim, hoje em dia a gente vai pro filme de terror pra dar risada, né? Que as pessoas dão risada, ou vai aquelas turminhas de adolescente que fica, né, tipo, terminou de dar o susto, aí fica dando risadinha, porque é quase que um parque de diversões, né? Você libera aquele hormônio lá que falam que dá... Endorfina? Endorfina, nós tem um outro, mas tudo bem. Libera lá, que dá aquela animada, e daí você dá risada e você relaxa. Eu acho que ao fazer isso, ao se aprofundar no personagem, ao mostrar o quanto ele é mais complexo do que apenas um vilão, do que apenas um palhaço que dá medo, você muda o paradigma do terror, porque cada filme é reflexo de sua época, né? Hoje em dia se as pessoas não têm medo de mais nada, você pode pôr o que for na tela, que as pessoas não vão ficar com tanto medo assim, você tem que mudar de paradigma, você tem que criar algo novo, você tem que buscar algo que, sei lá, que faça as pessoas... vezes, né? Ou resgatar também, mas às vezes buscar algo que seja mais interessante do que o medo pelo medo, entendeu? E eu acho que tem muito... E isso faz sentido quando você entra numa coisa que muita gente tem interpretado esse It como uma metáfora do terrorismo, né? Porque a partir do momento em que em que ele só aparece para crianças porque são elas que têm medo, e que, né, crianças e adolescentes, porque são eles que têm medo, e se aproveita do medo delas para assustar, e se alimenta literalmente, né, do medo dessas crianças para ganhar o poder, muita gente tem feito um paralelo com algo que acontece hoje e que nos Estados Unidos é muito forte, que é a questão do terrorismo. O terrorismo, principalmente pós 11 de setembro, mas e hoje continua, né, com o ISIS e tudo mais, ele se alimenta muito mais do medo do que realmente daquilo que ele faz. Porque se você parar pra pensar, o palhaço, ele não faz tanta coisa, né? Tem umas horas que ele aparece na frente, não faz mais nada, surge e vai embora, dá uma tremida lá e na verdade não fez nada. Ele ataca de vez em quando, obviamente, mas tem alguns momentos em que você não... tem muita gente que critica isso, né? Você não sente que as crianças estão realmente em perigo, tem um pouco de proteção nesse sentido. Exato. Pelo roteiro, inclusive. Só que é um pouco do terrorismo, né? O terrorismo, ele às vezes é muito mais, olha, vamos atacar, né? Londres, por exemplo, tudo bem, teve alguns ataques, mas é uma cidade que virou um centro de medo. As pessoas vivem com medo, passam os carros antiterrorismo desesperados, assim, e é muito mais o receio de que tenha um ataque, porque o Estado Islâmico falou, né? Porque o Estado Islâmico falou que Londres é um dos principais focos deles, que Londres é o próximo, que vai acontecer algo muito terrível em Londres, e pelo Estado Islâmico, né? Então, assim, é um pouco disso, sabe? Os americanos mesmo, eles vivem com muito mais medo do que realmente sofrendo ataques, né? E quando é um lobo solitário, etc. Mas, e aí isso que acontece, tipo, eles existem, mas, tipo, eles se alimentam desse medo. E é a mesma coisa que o Pennywise, entendeu? Eu acho fantástico isso que você falou, acho que tem tudo a ver, só que eu acho que o problema do filme é que, assim, essa analogia que você tá fazendo agora pra gente aqui, é uma analogia...
tipo, que tá muito... Extra filme. Então, tá assim, muito eu peguei, extra filme, daí eu né? fiz, né, realmente. Não, por isso que eu falei, tem gente fazendo essa leitura. Uhum. Não tô dizendo que o filme em algum momento cita o terrorismo. Sei lá, se ele citasse e fizesse algo que deixasse mais claro. Mas eu acho que é a coisa do psicológico. Eu acho que acaba falando muito forte, mesmo que não tenha sido a intenção, né? Eu acho que dá pra... É que eu tava dando uma olhada aqui, porque tem um filme de 2014, que é It Follows, que é Corrente do Mal. Sim, Corrente do Mal. Que também bebe dessa estética meio oitentista também, neon. Exato, tem toda uma estética, e é um filme com um orçamento de 2 milhões, fez 20 milhões de bilheteria, o que pro filme em si, pelo orçamento, foi ótimo, e é um filme que ele lida justamente com o psicológico, porque a ideia dele é basicamente uma maldição passada através do sexo. Então você transa com a pessoa e você passa pra ela essa maldição que tem um ser demoníaco seguindo ela, que só ela vê, e que assim, ela tá nos Estados Unidos, ela pode viajar pra China. Um dia o negócio chega. Entendi. Ele tá andando devagarinho, mas ele pode chegar lá. Então é nessa loucura, assim, você não pode ficar em lugar fechado, não dá pra você dormir direito, como é que você vai encontrar alguém pra fazer sexo? E aí tem um ponto que assim, se você fizer sexo e passar pra outra pessoa e ela morrer, a maldição volta pra você. Uhum. Então assim, é uma coisa assim louquíssima, não tem grandes atuações, não é um filme muito surpreendente, mas assim, ele te dá tanto medo, porque o negócio tá vindo e a qualquer momento. Exatamente. Assim, eu levantei, eu fiquei com medo de ir na cozinha e eu não tinha feito nada pra ter algo me seguindo. Então, eu acho que é dessa coisa, né, de você ficar apavorado, é o psicológico mesmo, de você saber que tem algo te seguindo. Então, eu acho que é isso que pega nas crianças. Meu Deus, tem esse palhaço, cara. Você vê assim, ó, que a gente, quando o Daniel tava falando aqui do ISIS, por exemplo, dessas células terroristas e tal, a grande questão deles é você trabalhar o psicológico mesmo, né? Então você tá ali, você tá criando todo um terror psicológico. Por quê? Qual que é a grande questão por trás do terror psicológico? Você não sabe quando ele vem. Esse que é o grande charme do terror psicológico, né? Você não sabe se aquilo ali vai chegar hoje, se vai chegar amanhã. Por que as pessoas estão tensas em Londres? Porque não sabem se o negócio vai explodir hoje, se vai explodir amanhã e tal. E é exatamente esse o problema de It. Ele não faz isso. O palhaço, eu achei ótimo a questão do palhaço ser uma coisa bem, vamos dizer assim, caricata, sabe? Essa coisa bem assim, tipo, a hora que ele aparece, ele pula, ele tem uma voz diferente e tal. Achei super legal isso. Só que eu queria um palhaço um pouco mais sombrio, sabe? Eu queria uma coisa um pouco mais, sabe, um pouco mais escondida. O que era o que a gente falou, inclusive, aqui quando a gente falou de Alien, né? Que esse novo Alien aqui, um dos problemas dele é que o Alien sai à luz do dia, andando em cima da nave, e você sabe exatamente onde ele tá, o que ele vai fazer, pra onde que ele vai. E aqui, eu acho que o grande problema é exatamente esse. Você tem um personagem que tem uma estética maravilhosa, que tem toda uma construção ótima, que trazem um background dele, só que ele não dá medo. Ele não dá medo pra quem tá assistindo, ele vira um personagem muito caricato. Você tem uma sequência de cenas quando a gente vê a Beverly com o banheiro, né, quando tem aquela explosão de sangue, não sei o que, você tinha acabado... exatamente, da menstruação e tal, mas você tinha acabado de sair de uma cena onde você viu também o personagem lá que tem medo lá de doença e tal, né, o hipocondríaco, que ele tinha fugido lá daquele ser lá que sabe, tava cheio de doença e tal. Ele corta uma cena e já encaixa com outra. E você sabe que vai acontecer alguma coisa, você já fica esperando que vai acontecer alguma coisa. Então, tipo, toda essa questão de terrorismo que a gente trouxe aqui e tal, eu acho super interessante porque ela reforça até mais isso, sabe? Essa questão de, poxa, faz uma coisa mais escura, faz uma coisa um pouco mais densa, entendeu? Se é isso, né? Se é esse personagem. E é um medo que vem dos pais, né? A maioria deles é justamente reforçando essa teoria do terrorismo, é o medo do terror mesmo. Os pais, é a mãe que fala pro filho que eles não tomar remédio e sair na rua, ele vai morrer, vai pegar lepra. Tem o pai do Bill mesmo, que fala, não, morreu, o seu irmão morreu, desiste de procurar ele. Tem o pai do Chosen lá, do garoto do Mike, que fala, tipo, se ele não for forte, o mundo vai acabar com ele. Tipo, é tudo
vem quase que herdado, né? Deixa eu até te perguntar uma coisa, Cauê, porque aí é um comentário aqui, né? O Henrique tá completamente apaixonado por esse filme e tal, ficou falando pra gente várias vezes que a gente tinha que gravar e tal, né? O Henrique aqui do Cinemação. E ele fez um comentário que daí eu queria ver se você, conhecedor dessa obra, não sei o que, se você consegue esclarecer. Porque assim, ó, eu fiquei com uma dúvida, porque quando tem essa cena do sangue, da menstruação envolvendo a Beverly, o pai dela depois entra no banheiro, ela tá completamente suja de sangue, ele não consegue ver aquele sangue. Entende-se que as pessoas adultas não conseguem ver essa manipulação do Pennywise. Ok, isso é o que o filme dá a entender, que os adultos não conseguem ver. Porém, quando as crianças entram, as outras crianças, elas veem o sangue tá lá. Ou seja, parece que é algo real. E aí o Henrique fez um comentário de que Pennywise, ele sempre controlou a cidade e ele acabava se alimentando do medo das crianças, mas os adultos, de uma certa forma, ele meio que deixou esses adultos meio que hipnotizados, que eles ignoravam as coisas que aconteciam e tal, sabe? Meio que num estágio assim de letargia, entendeu? Sim. Aí eu queria saber, isso é uma interpretação, isso é uma coisa, sabe, que, sei lá, que é isso, o filme na verdade é isso, os adultos estão todos assim meio anestesiados porque o Pennywise de alguma forma controla eles? Sim, eu acho que sim, e eu também acredito que não necessariamente é o Pennywise que faz isso. Eu acho que um dos temas do filme é justamente esse lance da inocência, da maturidade ou da chegada, né, da vida adulta, que nem a Beck, ela tem medo da menstruação, por N motivos, mas é também porque a chegada da vida adulta no filme, cara, todos os adultos do filme, o design de produção é sensacional nisso, aliás, eles parecem caricaturas, sei lá, o farmacêutico com um óculos de garrafa, aquele sorriso bizarro, o pai da Beck, que é quase que sempre mostrado nas sombras e com aquelas expressões marcadas. Eu acho que os adultos já teriam essa desconexão com as crianças natural, pela toda a simbologia do filme. Eu não acho que necessariamente é o Pennywise que faz isso. Eu acho que isso é algo natural mesmo. Source of the clown. I'm not doing this! What the hell? Put the map back. What happened? Eu não conheço a questão dos livros do Stephen King, mas no podcast que a gente gravou da Torre Negra, foi até a Domênica, né, que falou pra gente sobre a questão de que existe uma espécie de escuridão, né, grande, essa escuridão, né, o que pode tomar conta do mundo, etc., que nunca é muito explicado, é só citado como a escuridão e a tal da Torre Negra protege o nosso universo dessa tal escuridão. Então talvez, aí eu tô imaginando, o King em algum livro ou em algum momento tenha ou dê a entender ou explique, essas coisas podem ser fruto disso, entendeu? De uma espécie de, vamos dizer assim, de magia que toma conta de alguns lugares e tudo mais. Porque o Pennywise seria essa energia maligna e tal, e pode ser que haja algum tipo de energia maligna que faz com que os adultos sejam assim, entendeu? Pode ser isso, mas eu acho que como metáfora já funciona muito bem, né? Eu gosto muito disso, assim. Porque, tipo, o King, ele não é muito bom de explicar as coisas. Então, tipo assim, as coisas acontecem porque elas acontecem e é isso, sabe? Então, tipo, a ideia de no segundo filme eles... E a história não se torna fraca por isso, assim. Você sabe, é uma narrativa restrita, né? Você sabe tanto quantos personagens, tal, eles estão tentando combater e é isso. Mas, tipo, a ideia de no segundo filme, talvez explorarem uma certa origem, é porque seria algo inédito. Porque não tem no livro, não tem na série. Seria algo que eles colocariam mesmo. E aí, até um desafio. Porque se há essa ideia de que o primeiro filme, ele não inova, também o Pennywise é muito exposto, como é que eles vão fazer no segundo filme, que é basicamente uma... A história dele, a história de origem, né? Não exatamente, mas assim, é a continuação, né? Tem os adultos, né, retornam. E aí, tipo, como é que eles vão fazer pra te surpreender, pra te deixar com medo? Porque assim, na minissérie eles usam lá o artifício de transformar ele numa aranha, que fica, enfim, hoje em dia olhando fica meio tosco, porque é anos 90, né? Por causa dos efeitos. É da TV, né? Fica muito datado. Exato, ainda é filme pra TV.
eles vão ter que mudar o visual, eles vão ter que fazer alguma coisa pra funcionar, né? Assim, sim. Eu acho que o medo vai evoluir com eles, assim. Eu acho que a abordagem do Muschietti vai mudar também. Medos... Perdão? Nossa, é real, porque os medos de adultos são pior que os medos de criança, né? E aí que nem tem esse lance que me incomoda um pouco, que a gente tava falando do Stephen King, do filme realmente ele ser bem derivativo ou prestar muita homenagem. Sei lá, às vezes parece que o filme... Eu também não vejo problema com isso, que nem o Dani. Eu não vejo problema com isso, só que às vezes parece que o filme, ele se presta muito no dever de fazer essas homenagens. E às vezes não pareceu meio orgânico pra mim. Às vezes pareceu que eu tava incluindo apenas porque é do Stephen King, apenas porque como é do Stephen King, tem que ter as bicicletas, tem que ter aquele plano lá que é das bicicletas que nem o Rafa falou, passando em triângulo na câmera. Sei lá, é algo que pra mim ficou bem mais orgânico em Super 8, por exemplo, que aliás eu gosto muito desse filme, mas eu gosto mais ainda de Super 8 e, sei lá, eu acho que é isso. Eu acho isso, inclusive eu ia falar assim, que se fosse isso, né, se fosse essa questão dos adultos estarem de uma certa forma hipnotizados ali, eu ia achar muito mal explicado, entendeu? Se alguém falasse, não, realmente eles ficam meio hipnotizados e tal, babá. A explicação de que eles são assim nesse universo do Stephen King e tal, babá, ok, eu até consigo aceitar. Mas eu acho que eles explicam mal algumas dessas coisas. Por exemplo, essa cena do banheiro, o fato dela abrir a porta e todo mundo ver o sangue ali e tal, eu fiquei, sabe, na hora eu falei, ué, tá todo mundo vendo? Eu achei que ele fazia uma coisa específica pra aquela pessoa ficar aterrorizada, pra ele ir lá, né, sugar o medo dela, e não, tipo, vou imundar seu banheiro de sangue e esse banheiro vai ficar imundado de sangue pra qualquer outra criança entrar aqui e ver, sabe? Então... pode ser conveniência. Mas é porque eles o pesadelo é ter que limpar, né? O pesadelo exatamente, não um pesadelo, mas eu acho que essa cena, eles queriam muito incluir essa cena deles simplesmente limpando o banheiro e não socializando, mas, sabe, mostrar esse tipo de momento que fortalece o vínculo entre eles, eles limpando juntos. Eu acho, é aí que eu perdoo esse tipo de coisa, que, sei lá, eu acho bonito isso, eu gosto quando o filme se presta a esse tipo de coisa. Eu acho que poeticamente funciona, sabe, tipo, ele tem ali uma mensagem subliminar, né, fala sobre esse lado da menstruação, da menina deixando de ser menina, né, acontece a cena justamente quando ela lê a carta e ela tá ali imaginando de que é aquela carta e tal. Então, poeticamente, tá ok, mas eu acho que esse que é um dos problemas. Ele fica meio desconexo do resto do filme, sabe? Eu acho que essa cena é uma resposta à cena da orgia que tem no livro. É uma resposta a essa cena. É realmente o simbolismo dessa cena, assim, eles limpando o simbolismo. Eu não sei, sabe, mas é como meio que encara. Daí, antes da gente dar as nossas notas, né, tem outros 2 pontos que eu queria discutir com vocês aqui. O primeiro é voltar pro clichê da donzela em perigo. Eu achei isso muito datado, assim, muito, sabe, não precisava disso, assim, dela tá em perigo, porque ela era um dos personagens mais fortes ali. Então eu achei uma solução até um pouco covarde do roteiro de pegar a menina do grupo e fazer com que ela fosse sequestrada por ele, depois ela quase sofreu um ataque ali do pai dela, né? Quer dizer, ela já tinha passado por um momento tenso, aí ela ainda é sequestrada e aí eles precisam se unir novamente para ir atrás dela. Então essa coisa da donzela em perigo, eu achei muito fraco, assim, sabe? Esperava outra coisa, justamente por ser um filme, como a gente fala, né, que representa seu tempo e tal. Eles poderiam ter criado uma outra motivação. Vocês sentem isso ou não? Eu não sei, eu acho que nesse momento eu tava tendo muitos problemas com o Mike contra o Redneck lá, o garoto do mullet. Eu tava tendo muito mais problema com isso. É verdade, tem isso também. Você resumiu o confronto do Mike com isso, sabe? Como se essa fosse a batalha dele, enquanto os outros estão indo resgatar a Beck, assim. Eu não sei, eu me incomodei um pouco mais com isso. Eu não sei, nesse caso, eu não me incomodei tanto, mas o que me incomodou, sim, foi o beijo que o garoto da Nela, o gordinho. Não, eu acho que é uma coisa que eu tinha que falar, que aí eu acho que é um problema do roteiro, é isso do Valentão. Eu acho que ele ali, eu não entendi o que ele tava fazendo, ele mata o pai, aí depois ele vai atrás do pessoal, aí você fica, ainda mais porque acaba com essa resolução, né,
matando eles. Sob vista Beverly, é porque, tipo, várias coisas, eu acho que já tem um problema estrutural de que sempre tem que ter uma única menina, né? Assim, tipo, porque se você tá adaptando aos nossos tempos, as pessoas nunca pensam nisso. Meu Deus do céu, tem 6 anos, merda. E uma menina. E aí, tipo, acaba que é o papel que lhe cabe. É meio esse, assim. Porque eu acho que provavelmente ela seria a única pessoa pelo qual todos iriam atrás. Sim. Eu acho que seria justamente até, eu acho, por esse sentido de obrigação, de tipo, ela está andando com a gente, ela é a única menina, ela foi tomada, é nossa responsabilidade. Eu acho que seria a única, assim. Mas aí dá um problema já estrutural de tipo, porque eu tava até pensando um dia desse sobre isso, assim. Se você também pegar Stranger Things, aí só tem tipo a Eleven, é sempre isso, tem aquela menina que uma das pessoas, meninos afim, ou todos os meninos são afim, e como ela é a única menina, acaba que no fim das contas esse papel acaba caindo a ela invariavelmente, assim. Ela acaba sendo ela é a vítima, né, e aí eles precisam ir lá. Eu acho realmente esse personagem aí que o Cauê trouxe também, desse valentão e tal, cara, eu acho ele totalmente descartável, sabe, do filme. Eu acho totalmente desconectado. Eu acho que eles tentaram colocar ele como também uma resposta desses pais ausentes, desses pais violentos, desses pais que não estão nem aí pros filhos, porque no fim das contas o pai dele era, né, tipo era um policial, tratava ele mal, tal, fica meio, dá pra entender, né, que ele não tem mãe e tal, então tem isso, assim, e aí o Pennywise consegue fazer com que ele mate o próprio pai, porque... E não através do medo, né, como ele faz com as outras crianças. Isso, através de... Não é esse medo, porque ele não tem esse medo, mas, enfim, aí não sei, acho que tem várias interpretações possíveis, mas realmente ficou quase como um segundo vilão que serve pro roteiro pra atrapalhar todo mundo, criar mais empecilhos, né, pros protagonistas e tal. Então, acho que tem um pouco disso, de servir disso. Eu, particularmente, gostei muito do ator. Eu já tinha, né, eu fiquei vendo ele, falava, cara, eu vi esse cara em um filme, não lembro que filme que foi. Aí só depois que eu fui pesquisar, e realmente, ele é do Capitão Fantástico, até porque ele já tá um pouco mais velho. Eu acho o ator muito bom. É verdade. É ele. É ele. É o menino do Capitão Fantástico lá. Caraca. Que brigava com o pai e tal. E ele é muito bom. Então a vantagem é que pelo menos o ator foi muito bom. Mas realmente, e ele é muito tipo bully pesadaço, né? Tipo, não é o cara que joga as pessoas na privada. Ele é o cara que que quer matar, né? Mata se possível. Né? Então ele é sem noção. Então acho que realmente faltou um pouco de um desenvolvimento maior e tal por parte do roteiro mesmo. Mas a sorte que eles deram é do ator ser bom, né? Até, deixa eu só comentar um negócio, Rafa. E até, quando eu falei da metáfora do terrorismo, tem uma outra metáfora não, mas uma forma de interpretar o It, que eu pensei, inclusive, durante o filme, e eu lembrei mesmo. A gente gravou um podcast sobre, na época do 13 Reasons Why, a gente gravou um podcast sobre bullying, depressão e suicídio, né? Um tema super leve, como vocês se lembram. E um dos caras que gravou com a gente foi o Matias, que ele é um psicólogo, e ele falou um negócio muito legal. Ele explicou sobre a adolescência como uma fase em que a pessoa sai da família, deixa de fazer parte do grupo familiar e passa a ter que encontrar o próprio grupo, né? Exato. E aí entram todos esses problemas e tal. E eu tava pensando nisso mesmo, porque, querendo ou não, também existe uma certa metáfora nesse sentido, de que eles estão enfrentando arcos em que eles têm que romper com o problema que eles têm com os pais, ou a maioria deles, porque tem o caso do menino que nem tem pais, porque morreram no incêndio, tem outros, enfim, mas de uma forma geral eles estão enfrentando os pais, ou seja, rompendo com esse núcleo familiar, rompendo com esse grupo que é a família, por mais horrível que seja para alguns deles, né? A figura paterna desse garoto que perdeu os pais também, a figura paterna dele, acho que é o avô, o tio, ele é realmente extremamente cruel com ele, né? Também, sim. Não é extremamente cruel, não digo, mas ele é duro, né? É uma pessoa muito dura. Tem que matar o animal, aí eu fiquei meio... Isso, é que... É outra época. Que na realidade, quem mora numa fazenda, isso é normal. Ele só é um cara duro, né? Mas não é uma coisa tão horrorosa isso. Pra quem cria, né, os animais e tal. Tá lá na roça, como a gente diz. Mas assim, querendo ou não, também tem essa metáfora. Porque eles todos estão lá enfrentando os próprios medos. Quando você se torna adolescente, é quando você percebe o quanto os adultos são falhos, né? E quando você realmente começa a enfrentar os medos sozinho, que é o que eles fazem. E no fim das contas, eles só conseguem
conseguem destruir, né, o It, ou pelo menos por um tempo, enfim, a gente não sabe como é que vai ser, e provavelmente ele vai voltar, é claro, mas eles só conseguem destruir quando eles se unem, quando eles vencem esse medo, se falam, não tenho medo, e eles estão todos juntos batendo ou atacando, né, o It. E isso é muito interessante, porque é quando eles formam o grupo, né, quando eles realmente consolidam esse grupo ao qual eles têm um senso de pertencimento, né. Sim. Então é também uma metáfora já é um filme coming of age, como a gente fala, né, então ele tem os elementos de amadurecimento de adolescentes, mas isso tudo forma uma grande metáfora pro amadurecimento mesmo e pra formação de um grupo que seria o grupo dos amigos de infância, né? Tanto que eles prometem que vão voltar depois de 27 anos, porque é quando é o tempo que essa força maligna do It volta a atacar a cidade, e aí isso tem toda uma metáfora com essas coisas de amigos de infância que se separam e depois se reencontram. Eu imagino que vai ter isso, né? Na segunda parte, né? Nesse capítulo 2 que eles prometeram, então... Bill, if you'll come with me, you'll float too. 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 Você vê, eu concordo com tudo isso que você falou, todas essas metáforas e tal, realmente funcionam muito bem. O filme, ele tem toda essa jornada adolescente, tanto de menino quanto de menina e tal. Ele vai muito bem, ele funciona muito bem, porque ele passa por várias etapas de amadurecimento, dessa inclusão nesse grupo e tal. Eu acho que ele faz essa jornada, mas de novo, de uma forma muito linear. E aí eu acho que o final dele, ele já tá tropeçando em várias coisas, né? Quando a gente tá chegando no final do filme. Uma delas é eles repetirem 2 ou 3 vezes que eles precisam enfrentar o It, né? A coisa... juntos, porque eles só vão vencer ele juntos. Então eles falam isso, eles deixam isso eles colocam isso verbalmente. Então eles colocam isso verbalmente, visualmente, tipo, fica martelando isso, quando a gente já entendeu. Ok, então eu acho um pouco maçante. Outra coisa é, de novo, eles martelarem, por exemplo, vamos aqui fazer um pacto de sangue, aí todo mundo corta a mão, das mãos, não sei o que, porque a gente vai voltar e tralala. Aí tem a cena do beijo, que também sabe, mais uma coisa clichê e tal, que a gente já tava esperando, né? A câmera fica 2 segundos a mais no menino, você sabe que ele vai levantar e vai atrás dela e tal. Ok, de novo maçante. E aí eu achei também desnecessário o final aparecer escrito capítulo 1. Eu olhei aquilo ali e falei, cara, só faltou entrar uma pessoa da produção dentro do cinema e falar assim, gente, eu só queria explicar que além do pacto de sangue, além do lettering, eu só queria deixar claro que venha no cinema porque vai ter um segundo filme, entendeu? Porque, cara, foi tipo, é tanta informação repetida no final do filme que você fala, tá, já tinha entendido que ia ter o segundo, cara. Eles fizeram um pacto de sangue aqui na minha frente, entendeu? Então, assim, eu tipo... Eu achei que foi uma homenagem, assim, aos fãs do livro mesmo, sabe? Tudo bem, cara, só que eu não sou fã do livro, então, tipo, pra mim... Pra mim, não. Tipo... Quer dizer, é legal. O que me parece é que chegou no fim do filme e você tava com tanto ranço já, que até isso te irritou, assim. Eu não me importei muito, sei lá. Eu também não vi como um problema, assim, não achei um pouco repetitivo, também não é nenhum filme que você precisa, né, elaborar depois de ver, mas não me incomodou tanto, então... Eu acho que ele é um bom filme de terror, assim, eu quando vi, durante o tempo, falei, cara, é um bom filme de terror, assim, isso eu gostei, assim, pra mim, porque eu acho que, e até entra isso, eu acho que terror não precisa necessariamente, primeiro, terror, de fato, não significa dar susto, é uma coisa muito recente, né, e eu acho que terror não precisa necessariamente fazer você morrer de cagaço, não, terror é a cena ser horrorosa. Até o termo não é nem terror, é horror. É algo que te faz sentir horror. Sentir horror é olhar uma coisa e falar, nossa, que horrível. Nossa, que palhaço medonho. Que, né, meu Deus, ele matou uma criança na primeira cena. Tipo, arrancou o braço dela. Então, assim, é isso. Não é necessariamente você se borrar de medo e ir pra casa e não conseguir dormir. Isso é só um efeito que vai dar em algumas pessoas, caso elas tenham medo de palhaço, ou seja um filme absurdamente aterrorizante, não sei, e que atinja os seus medos mais íntimos, mas eu, pelo menos, todas as últimas 20 vezes que eu vi filme de terror, eu falei, ok, legal, vou pra casa, vou dormir, sabe? Não fiquei me borrando. E eu acho que
pra o terror ser bom, ele não precisa disso, entendeu? Eu acho que a questão aqui não é nem o fato dele ser um terror, é a questão de ser um filme com problemas. Esse que é o meu problema. Eu não consigo olhar pra ele e falar assim, não, ó, se encaixando na categoria terror, ele é um bom filme, não sei o quê. Não, eu fui assistir o filme em si. Se ele era de terror, de suspense e tal, whatever, entendeu? Daí a hora que eu tava lá, essas coisas começaram a me incomodar. Não, então, o que eu falei, um bom filme de terror, tipo, você pode tirar o de terror. Pra mim, é um bom filme. Dani, então aproveita, você falou que é um bom filme. Quanto que esse filme merece de nota? Por ser um bom filme, eu acho que é um filme que é eficiente em várias coisas. Mas tem problema de roteiro, mas tem isso, mas tem aquilo. Mas é um filme que funciona para aquilo que se propõe, que diverte, que, enfim, faz você engajar na história das crianças. O Bill Skarsgård tá excelente no filme, eu acho ele muito, muito bom, assim. Não dá para comparar com o Tim Curry, né? Até eu ouvi o pessoal falando assim, é a mesma coisa que comparar o Coringa lá da época do Tim Burton. Do Heath Ledger com o do Jack Nicholson. Jack Nicholson, viajei aqui. Enfim, é a mesma coisa que comparar o Coringa do Jack Nicholson com o Coringa do Heath Ledger, que não tem como comparar e tal. E é bem isso, assim, não dá pra ficar comparando, mas eu acho que o Bill Skarsgård mandou muito bem. Ele é um cara que com certeza a gente vai ver por aí em muitos outros filmes e vai mandar muito bem. A garotada também, eles são muito bons e tal. A direção é boa, é segura. Mas não é perfeita, mas não precisa ser porque ela é boa. Então, é isso. 3,5 pra mim é uma nota que combina com o Legal, filme. Tá aí, ó. 3,5, nota do Dani. Marina, vamos aí. Vamos dar aquela nota de 0 a 5. Pode ser nota quebrada. Quanto que você vai dar pra It, a coisa? Então, concordo bastante. O Daniel disse. Só comentar uma coisa que eu não comentei antes, né? Só pra fechar, que eu acho o elenco infantil incrível. Ele só me dá mais vergonha do elenco infantil de Harry Potter, no caso, porque todo mundo é muito ruim, assim, tirando, sei lá, o Tom Felton. E realmente gente, tem crianças muito boas, né? Jovens, como é que os caras fizeram uma seleção mundial e saiu esse pessoal tão ruinzinho no início? Mas então, eu não uso meia estrela. Então eu vou dar 4 estrelas, porque realmente eu acho um filme muito bom, que ele cumpre muito ao que ele se propõe, com muito medo e também muito afeiçoada, e falar do filme me deixa bem feliz, então eu acho que isso é um bom sinal. Legal, show de bola. Fica aí então 4 da Marina, estou computando tudo aqui pra gente tirar a nossa média. Vamos aí pra nota do Cauê, de 0 a 5, Cauê, quanto que esse filme merece? Bom, primeiro eu já escrevi lá pro Cinemação, então já tem minha nota lá. Já vou começar falando aqui, são 4 claquetes, 4 estrelas. Legal. Eu também partilho um pouco desse lance. Pra mim seria tipo um 3,80, 3,90 e não seria... Eu acho que é bom, 4 é uma boa nota. Justamente, não sei, o Dani e a Marina já falaram bem os pontos positivos, já tudo que eu também concordo. Eu acho que ele dá umas deslizadas, como a gente falou. Ele é indisciplinado em algumas coisas porque ele tenta muito, o Muschietti. Ele faz coming of age, ele faz comédia, ele coloca um pouco de aventura, faz terror, bastante terror, faz terror bom, faz terror mais ou menos, faz terror ruimzinho. E justamente isso, ele é vários filmezinhos só, ele é um trabalho muito difícil de fazer e de dar certo, que deu certo. E por isso ele merece uma 4 estrelas. Com algumas correções, computação gráfica dá uma pegada... Dá uma trabalhada nesse lance da computação gráfica, que eu acho que ficou um pouco exagerada nesse filme. A trilha sonora também. Mas é isso, é o que o Dani e a Marina falaram, gente. Fingem que eu falei tudo isso aí. Ele é um bom filme de terror, né? E é isso aí, eu não sei. Tá ótimo. Fica aqui, ó, 4 então do Cauê, e a minha nota é a seguinte, eu vou dar 2,75 para esse filme, eu acho que ele é um pouco acima da média. A média aqui, como a gente dá nota de 0 a 5, né, um bom filme, para mim, é um filme de 2,5, que é um filme ok, é um filme na média, é um filme regular. Eu acho que esse é um filme regular, ele não me impressionou muito, me impressionou sim na parte de produção e tal. Então eu acho assim, ó, que os grandes pontos fortes desse filme tá justamente na atuação. Adorei a atuação de todo o elenco, tipo, desde o infantil até o rapaz aí que faz o Pennywise e tal. Então adorei as atuações, adorei a fotografia, achei fantástica, tem várias coisas ali que deixam os olhos bem atentos na tela. Todo o design de produção eu acho que vale a pena também, é um filme que pode assim ser objeto de estudo para algumas coisas, sabe? Principalmente pro terror, né? Porque todo o design de produção tem um carinho, tem um detalhe a mais
ali que realmente é elogiável, assim, o que foi feito. Mas eu acho que o grande problema que o filme tem é o seu roteiro. É o seu roteiro ser previsível, o seu roteiro ser linear, é ele esbarrar em clichês, como a gente falou aqui, né? O rapaz valentão, um personagem forte, né? Um vilão forte que não gera tanto medo como poderia gerar se ele fosse trabalhado de outra forma. Colocar a donzela em perigo para que seja reforçada essa ideia de grupo. Então tudo isso foi me minando durante o filme, sabe? Eu achei que ele poderia ter nos prendido um pouco mais pela tensão. Eu adoro o pôster desse filme, que é o menino com a capa de chuva amarela e o Pennywise entregando para ele o balão vermelho. E aí o rosto do Pennywise tá nesse balão vermelho, né? O rosto dele tá meio escondido por esse balão vermelho. Eu adoro esse pôster porque eu achava que o filme deveria ter exatamente esse tom, sabe? O Pennywise meio escondido, as cores fortes, as cores vivas e ao mesmo tempo aterrorizantes, e eu achei que o filme ele se perdeu um pouco nisso. Ele quis virar uma coisa mais episódica, um pouco mais aventuresca, e aí ele escorregou em algumas coisas. Mas é um bom filme, é um filme que vale a pena ser assistido no cinema, se você gosta de terror principalmente. Então fica a minha nota aqui, 2,75. Se a gente pegar aqui os 4 da Marina, os 3,5 do Dani, os meus 2,75 e os 4 do Cauê, estamos carimbando aqui para It, a Coisa, a nota de 3,56. Ou seja, no final das contas, o Daniel tá certo, né? Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Chegando aqui naquela parte maravilhosa do nosso podcast do Cinemação, onde a gente dá aquelas dicas para você curtir melhor a sua semana. E dessa vez, para começar, vou pedir aqui pro Cauê trazer o seu plano detalhe dessa semana. Cauê, o que você trouxe para a pessoa colocar seu foco e melhorar a sua relação com os dias da semana que estão por vir? Bom, eu tinha algumas coisas, música ou, sei lá, livro, mas eu vou indicar um livro da Dark Side, já que a gente está falando de Stephen King. Foi anunciado, na verdade já está em venda, eu acredito, o Creepshow, que foi um filme dirigido inclusive pelo Jorge Romero em parceria com o Stephen King, e esse novo quadrinho que estão lançando, aliás, esse jabá vai ser tipo um gratuito, né? Não, mas tudo bem. É um ótimo quadrinho. Eles vão lançar esse quadrinho que é baseado nesse filme do Jorge Romero e roteirizado, foi o primeiro trabalho que o Stephen King roteirizou, que ele é baseado justamente nesses contos de terror pulp, assim, dos anos, sei lá, 50 para 60, criptas do terror. E, cara, é isso, é aquele negócio bem específico de nicho, assim, Mas como que é o nome do livro? Creepshow. Creepshow. Tipo, show de horrores, sabe? Mas é creep, como se fosse um bizarro, né? Creepshow. Uhum. E é um novo que a Dark Side tá lançando, mas também pode ser o filme. Ambos são bem diferentes na abordagem. O filme ele é filmado como um quadro da época mesmo. Você percebe isso na fotografia, nas iluminações, contraste de, às vezes tá, sei lá, uma mulher com luz azul no rosto dela e no fundo tá um monte de desenho vermelho de outra cor. É bem psicodélico e é muito interessante, assim. Não é todo mundo que vai gostar,
mas é bem legal e vai ter o livro que tá sendo lançado aí nesse mês. E, bom, pra quem é fã de Stephen King, pode ser ótimo. Legal, show de bola, tá aí. O link do livro vai estar aqui no post desse podcast. E eu vou dar também meu plano detalhe aqui. O meu plano detalhe é um plano detalhe light, pra você perder tempo fazendo uma coisa pra te relaxar, que é um game. Eu quase nunca indico game, porque, putz, eu adoro games, adoro videogame, adoro jogo de tabuleiro, essas coisas, mas nunca jogo, cara. A vida aparece na nossa frente e daí ela te impede de jogar. E aí, essa semana que passou, eu falei assim, não, eu mereço aproveitar e experimentar um game novo aí e tal. E eu sempre gostei muito de games managers, games que você tem que bolar estratégia, principalmente na área de esporte, né? Eu não gosto muito de game manager empresarial, essas coisas. Então eu gosto, assim, de jogo manager de futebol, de corrida e tal. E aí eu comprei um jogo aqui que se chama Motorsport Manager. É um jogo que você controla uma equipe de Fórmula 1 ou de Fórmula GT e tal, e aí você é o dono da equipe, então você contrata os pilotos, tem que desenvolver as peças, tem que estabelecer metas para esses pilotos e tal. É bem divertido, ele tem um gráfico bem legal, bem intuitivo assim, e é muito bacana. Na hora das corridas você fica vendo os seus carrinhos lá, daí você vai vendo, você vai dando as estratégias para eles, pô, aperta mais aí o piloto da frente, tenta fazer com que ele cometa erros e tal, então você vai instruindo eles para que você tente vencer. E o jogo tem uma dinâmica legal também com a imprensa, sabe? Se você não tá indo muito bem, a imprensa começa a te questionar, você precisa dar umas respostas. Dependendo da resposta que você dá, os seus fãs te olham, sabe, torto e tal. Enfim, eu adoro esse ambiente manager esportivo, e minha dica fica aqui então para esse game Motorsport Manager, para você curtir um pouco e perder a vida jogando, porque você fica horas lá e é bem divertido. Marina, vamos pro seu plano detalhe, né? Aquela dica. Espero que seja alguma coisa de Harry Potter, hein? Vixe, pior que já tem tudo. Não tudo. Dessa vez não é. Tudo bem. Pode ser qualquer outra coisa. Então, tem uma série catalã chamada Merli, que tem a primeira temporada na Netflix, provavelmente a segunda deve estar chegando em breve, e a terceira acabou de estrear lá na Catalunha, e é uma série sobre um professor de filosofia. Ele começa a trabalhar como professor substituto na mesma escola que o filho dele estuda e com quem ele não tem uma boa relação. E ele tá morando com esse filho e com a mãe dele, porque ele foi despejado, enfim. É uma série incrível. Cada episódio é sobre um filósofo diferente. E o que é ensinado em aula, né, as teorias ensinadas em aula refletem nos acontecimentos da série. Assim, porra, que legal, meu. Tipo, o que os filósofos previam sobre certas situações, acontece a situação e realmente acontece o que eles preveem, assim. Uhum. É uma série incrível. Eu acho que é muito legal para ter esse contato cultural diferente, é uma língua diferente, é muito interessante, os atores são incríveis. E são 13 episódios por temporada, mas você vê, nossa, rapidinho. É fácil de achar, por exemplo, legenda em espanhol pra segunda e pra terceira temporada. Assim, a terceira temporada começou, tipo, antes de ontem, né? Já vi o primeiro episódio, incrível, maravilhoso. Uhum. E é uma série que, pra vocês terem noção, lá, eles têm 6 milhões de habitantes na Catalunha. 500 mil assistem Merli. Então é muita gente, realmente. É uma série muito recomendada. E é muito engraçada e interessante. E, enfim, incrível. Muito recomendada. Pô, muito legal. Nunca tinha ouvido falar nessa série, você acredita? E aí, agora que você falou... Eu tô passando a palavra aqui, porque é incrível, realmente. Eu já tinha ouvido falar e tá na minha lista. É uma das que eu quero ver. Muito bom. Dani, vamos aí pro seu plano de detalhe pra encerrar esse quadro aqui, né? E encerrar com chave de ouro. Então, eu até tava pensando comigo, falei, cara, eu não fiz nada demais, então não tem, essa semana não vai ter plano detalhe, né? Mas vai ter por 2 motivos, assim. Eu descobri uma coisa que vale a pena indicar aqui. Descobri não, né? Eu tava ouvindo hoje, inclusive, antes de voltar pra casa. E tem um outro negócio que vai ser... Então vai ser 2, né? Vai ser uma duplinha. E o outro negócio vai ser da minha viagem lá, que no podcast anterior eu indiquei um negócio por conta da viagem que eu fiz. E daí eu vou fazer um da viagem, porque eu tinha pensado nele inicialmente. Porque eu falei assim, cara, eu não fiz nada da vida. E a última vez que eu fiz coisas novas foi na minha viagem. Mas enfim, vamos lá. O primeiro é um
podcast, um episódio mesmo, direto, e daí quem quiser que ouça os outros, que também são muito bons, que é o episódio 147 do podcast O Nome Disso é Mundo, que é um podcast muito bom, né, excelente, assim. Sim. E esse, o 147, ele é chamado de Moçambique Tipo Exportação, que é basicamente um cara que mora em Moçambique contando como é em Moçambique, o que ele faz em Moçambique, como ele chegou lá, como ele vive, como que é a vida em Moçambique, enfim, como são os moçambicanos e qual que é a realidade lá. E é muito legal, eu sugiro pra todo mundo até que sempre procure se informar sobre outros países que não sejam os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, porque o mundo ele é muito maior do que isso e tem realidades muito diferentes, né? Então assim, queria indicar pra todo mundo que quiser ouvir, o nome disso é Mundo 147, pra conhecer mais sobre Moçambique, e até porque eu acho que falta muito conhecimento da parte de nós brasileiros. Acho que a impressão que dá, claro que não é todo mundo assim, mas a impressão que dá é que a gente olha pra Europa e pros Estados Unidos, e o resto do mundo tipo, é bosta, e não. O resto do mundo é muito bom. Então, assim, tente conhecer mais sobre os países, os nossos vizinhos, né, aqui da América Latina, tem muito, os países são diferentes. Você tá brincando que a gente tem vizinho. A gente tem vizinho. Enfim, e é isso. E eu acho que os brasileiros conhecem muito pouco dos países de língua portuguesa, né? A gente acha que é só Portugal que fala português. Não é. Então tem Moçambique, tem Angola, tem vários países. E são países muito diferentes. E inclusive quebra com essa ideia de que... Porque tem gente que fala que é um país que fica na África. Tem brasileiro que também que acha que lá só tem pessoas morando em casinhas, tendo que fugir de leão e, sei lá, e não tem comida. E não é assim. É um país bacana, que deve ser bonito. Eu tenho vontade de conhecer e tal. Então eu sugiro muito esse episódio e todo o podcast O Nome Disso é Mundo, que é muito bom. E a outra indicação é uma oportunidade que vocês vão ter neste exato momento de me ouvir indicando uma balada. Olha aí. Se prepare que vocês nunca mais vão ouvir isso, porque eu não frequento baladas. Mas eu fui em uma lá no Rio de Janeiro, quando eu viajei pro Rio de Janeiro, que eu vou indicar porque ela me surpreendeu. Ela chama Fosfobox Bar Club. É uma balada bem famosa até, que fica em Copacabana. Ah, tô ligado. E que eu achei muito legal, porque eu entrei e falei, nossa, que lugar apertado, e só toca música latina, legal, mas é apertado. E aí, de repente, tem uma escadinha que eles abrem depois, ou só o pessoal descobriu depois, não sei, e que vai pra um lugar abertão e tem um, tipo, bem arejado e que fica super amplo e a galera dança e tal. E eu achei muito legal, assim, o clima era muito gostoso, assim, tipo, sabe, eu acho que como tem muita gente de fora do Brasil, é um clima meio de todo mundo dançar de boas, gente de vários lugares do mundo e claro, os cariocas que são animados e felizes, diferente dos paulistas. Brincadeira, não é assim, mas enfim. Mas enfim, é isso. Assim, então fica a indicação de uma balada bacana pra quem está no Rio de Janeiro ou pra quem for visitar o Rio de Janeiro, que fica em Copacabana, que é a Fosfobox. Isso aí. Boa. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação 245, falamos aqui sobre It, a Coisa, né? Carimbamos aqui nossa nota, tá aí mais um filme analisado pra você, e queria agradecer aqui a presença da Marina, que veio emprestada lá do Potterish. Sempre muito bom ter você aqui, Marina, então queria que você deixasse um convite, né, para que nossos ouvintes e tal possam ir lá no Potterish e visitar você, ouvir mais, né, do que vocês têm pra falar lá. Eu que agradeço o convite, por favor, me convidem mais vezes. Opa! É muito legal falar, que eu estudo cinema, etc, é bem legal. Potterish é potterish.com, é Potter e SH. Lá tem todas as informações, mas dá pra encontrar a gente no Facebook, é Potterish, no Instagram, Potterish Oficial, no YouTube é Potterish Oficial também, e no Twitter é Potterish só. E aí a gente tem todos esses lugares trazendo informações sobre Harry Potter e trabalho de J.K. Rowling, e trabalho de atores que algum dia foram de Harry Potter, muitas coisas. Uma equipe enorme se dedicando aí, então, se vocês Potter, por favor, nos sigam.
Show de bola, fantástico. O maior site de Harry Potter, né? Tipo, exatamente. De língua portuguesa, também da América Latina, quiçá do mundo, né? Quiçá do mundo. Mas um dos maiores do mundo, com certeza, com né? certeza. Assim, não, mas é. Se fizer uma lista, legal. E o Dani nos lembrou aqui no Plano Detalhe que não tem só o Brasil que fala português, então com certeza vocês são o maior de Angola, Sim, o maior de língua portuguesa a gente isso com certeza. É isso aí. Legal. Fica aí o convite, então, mais uma vez, né, pra você ir lá visitar a Marina no Potterish. E, Cauê, muito obrigado também pela sua presença. Manda aquele beijo especial hoje. Vai pra quem, Cauê? Beleza. Hoje, vamos ver. Que eu posso... Não, eu vou dar um abraço, eu sempre tento ver formas mais interessantes, dinâmicas de... Mas tudo bem, vai o beijo de sempre pra Thaís Medina, um abraço pra todo mundo que escuta. Por favor, comentem nos meus textos, porque eu senti uma carência, às vezes, de discutir algumas coisas e seria uma coisa legal. Isso aí, comentem mesmo. Deixa eu só mandar um beijo pra Evandro Lira, que eu prometi que eu ia mandar um beijo pra ele. Aê, então, legal, olha aí. Dani, faz seu encerramento e se você quiser também mandar um beijo pra alguém, Dani, fica à vontade, tá? Não, mandar um beijo pra ninguém. Tô revoltado. Tá cara ranzinza, meu. Ranzinza. Eu queria agradecer a todo mundo, valeu Marina, valeu Cauê, valeu Rafa, obrigado pra todo mundo que tá ouvindo. E eu fico muito feliz que a gente fez um podcast da semana passada do Bingo e essa semana do It. E eu queria fazer um pronunciamento, né, que eu recebi aqui do Planalto, de que Michel Temer está muito feliz que nós fizemos 2 podcasts em homenagem ao povo brasileiro. É isso, até semana que vem. Então, beijo pro Michel Temer. Beijo pro Michel Temer, porque ele tá feliz que a gente fez podcast de palhaço, que é o que ele faz de nós brasileiros. É isso. Muito bom. O podcast Cinemação número 245 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.